Alô Brasil, está começando mais um podcast Papo em Dia e hoje o assunto é sério, importante e pode impactar diretamente o seu futuro. Você sabe se está contribuindo corretamente para a sua aposentadoria? Sabe se tem algum direito que ainda não foi solicitado? Hoje vamos esclarecer tudo isso com uma especialista na área. Nossa convidada de hoje é advogada previdenciarista com atuação na área desde 2009. Formada em 2016 pela Faculdade Unilondrina, é sócia do escritório Benedete Advocacia, que conta com mais de 26 anos de atuação em 9 unidades no Paraná. Também atua como palestrante e é autora de artigos jurídicos na área previdenciária, com ampla experiência tanto em processo administrativo quanto os judiciais, sempre defendendo os direitos dos segurados. Estou correto, né? Exato. Seja muito bem-vinda, então, doutora. Eu vou falar o sobrenome, doutora Josi Kiminami. Exato. Acertei. Ô, Glória! Seja muito bem-vinda, viu, doutora. James, pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradeço a todos que estiverem assistindo. Espero poder colaborar e passar informações aí que façam diferença na vida das pessoas. É para isso que a gente está aqui. Com certeza. E eu estava falando para a doutora agora, né? Como eu já estou chegando, ó, não que eu queira ganhar alguma coisa, viu, Cris? A Cris está nos acompanhando aqui, trabalha aqui com a doutora, né? Então, assim, ó, não que eu queira ganhar, não é isso, nem para você que está assistindo. Ah, agora eu não posso falar. É no mês de março, agora é meu aniversário, acabei falando. É que se eu fosse fazer uma fala ali, o Lucas já ia me corrigir, mas não é isso, gente. Só se quiser mandar ainda alguma coisa, né? Vai dar tempo ainda. Enfim, doutora, eu tô chegando em meio século. Parece muita coisa, né? É 50 anos, né, gente? Não, mas os 50 agora são os novos 40. Ah, é? É. Ah, As coisas mudaram. A gente Fiquei tá feliz. cada vez mais jovem, tá tudo certo. Olha, e cada vez mais, ontem eu recebi do meu irmão um vídeo de uma mulher, meu Deus do céu, eu não posso falar porque, assim, ó, normalmente eu entrevisto aqui cantores, né, sertanejo, toma cachaça, né, em vários segmentos. Hoje a conversa é diferente, eu estou na frente de uma advogada, e a advogada a gente tem que tomar um pouco cuidado com o que fala, né, mas mas ele mandou um vídeo ontem de um dragãozinho, de uma mulher. Eu tenho que falar, né, tem, ué. Hã? Hoje dá pra cortar, hein? Não, tá, mas não, pá. E aí, ela fez várias cirurgias e a ideia era mostrar isso. Que mulher bonita que ficou. Exatamente. Na verdade, eu pensei que quando eu fosse envelhecer, eu ia ficar tricotando, né? Mas agora eu não posso mais, vou ter que fazer crossfit. Porque... Nossa! Não, porque é assim que funciona agora, né? O pessoal exatamente. tá na alta performance, isso tá na moda e tem que fazer, né? Eu já fui muito crossfiteiro já. Mas tem 2 anos que a minha equipe não dá tempo de eu fazer, sabe? Então, 2026 eu vou fazer. Até agora nada. Mas eu prometo. 2026 está só no começo. Só no começo, dá tempo ainda. Antes da gente começar as perguntas, eu quero dar mais um recadinho aqui, né? E a gente está ficando famoso, tanto com um Papo em Dia, quanto com a mesa sertaneja também. Agora eu vou falar, claro, do Papo em Dia, né? O podcast Papo em Dia está em plena expansão. Só nos últimos 90 dias foram mais de 66 mil visualizações e mais de 1.200 novos inscritos. Estamos com quase 5 mil inscritos ativos e uma audiência que ultrapassa 4 mil visualizações a cada 48 horas. Isso significa marca sendo vista, lembrada e conectada com um público fiel e engajado. Se você é empresário, por favor, tem a sua marca, ou enfim, qualquer área profissional e quer associar a sua empresa a um conteúdo de qualidade, credibilidade e crescimento real, esse é o momento. Seja um patrocinador, assim como a doutora vai ser agora, do podcast Papo em Dia e leve sua marca para milhares de pessoas todas as semanas. Entre em contato pelo nosso telefone 419-9666-1025 e venha crescer junto com a gente. Papo em Dia, abraçando, sendo reconhecido pelo Brasil. Tá vendo, né, Cris? Meu Deus do céu. A gente tem que usar, assim, 2 linguagens, né? Quase que eu falo, cê tá doido. Mas cê tá doido é na mesa sertaneja. Agora eu estou, ó... Não vou dizer que estou lindo e maravilhoso, porque eu preciso fazer umas 10 plásticas. Mas pro sertanejo, para mim, é mais tranquilo, porque eu coloco um chapéu, quase não me enxerga.
Aí fica bom. Doutora, vamos bater um papo, fazer um Vamos bate-papo lá. bacana então aqui. Eu já tenho as minhas curiosidades, né? Mas antes, aqui até no roteiro que o Lucas cria, faz pra gente assim, então ele já vai direto ao ponto. Eu gosto, às vezes, de modificar um pouquinho só para ele ficar do outro lado bravo comigo lá, viu? Nem tudo pode ser tão perfeito. Sim. A doutora é natural de onde? Eu nasci em Alfenas, Minas Gerais. Sou mineira. 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 Eu cheguei aqui em Curitiba, fui falar com uma pessoa, a pessoa falou assim, você é do interior, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque você fala verde. Eu falei, sim, sou do interior, né? Eu nasci em Alfenas, fui para Londrina. Na verdade, eu fui para uma cidadezinha do lado de Londrina que chama Bela Vista do Paraíso. Aham. Em Alfenas, criada lá. foi com quantos anos? Eu saí de Alfenas com 2 anos de idade. Ah. Então, eu conheço pouco Minas. Mas Muita é vontade de ir pra lá. prazeroso falar. Bom, até porque mas é mineiro, porque mineiro tem Não, eu acho uma cultura muito bacana. diferenciado. O mineiro é diferenciado. Eu fico assistindo lá a menina que tá no Big Brother lá, é mineira. As brigas do mineiro lá discutindo, é assim, é oxe, oi, uai, né? É legal, eu também é gosto. engraçado. Então, o mineiro é diferenciado. E eu penso que é um povo bem receptivo, Muito, né? muito. E aí, depois disso, eu fui para Bela Vista. De Bela Vista, eu fui para Londrina. Fiquei em Aham. Londrina a maior parte da minha vida ali, né? Na minha formação. Bela Vista do Paraíso é anexo a Londrina, né? É, Na é verdade. anexo, E uma quanto cidade- mais vai passando o tempo, mais junto as cidades vão ficando, Mais, né? Vai se aproximando, porque vai crescendo e vai Sim. se aproximando uma da Penso outra. que tá quase uma cidade dormitório, né? A maioria das isso aí. pessoas trabalham em Londrina, né? Porque é uma cidade bem pequena, né? Aham. Então, é praticamente Londrina ali. E aí passou a tua história de vida aí em Londrina. Em Londrina. Minha formação, minha vida familiar e profissional foi toda ali. Legal. E da onde que surgiu, quando surgiu aí a ideia de se formar em direito, de ser advogada? Então, eu entrei no escritório Benedetti, né? O Benedetti é um escritório familiar que a dona Ema, que era fundadora é fundadora do escritório, Aham. ela era funcionária do INSS de carreira. E aí ela formou os filhos, abriram ali uma unidade despretensiosamente. Hoje já são 9 unidades no Paraná. Então eu fui acolhida lá por eles, né? Cheguei na área administrativa. Eu Aham. fazia ali protocolo, eu ia no INSS presencial, ainda na época que o processo era papel, a gente tirava cópia de processos gigantes. Já era assim. formada? Não, comecei na área administrativa. Administrativa. E aí eles viram potencial no meu trabalho, né? Eu gostei muito de trabalhar ali com eles, tinha tudo a ver comigo, trabalhar com as pessoas, comunicação, né? Então eu me dei bem nesse assunto e fui tendo oportunidades e fui crescendo dentro do escritório. Hoje eu sou sócia, tenho uma unidade aqui em Curitiba, né? Que legal. Então foi 17, 18 anos aí nessa trajetória toda, né? E em Curitiba, tem quanto tempo você tem em Curitiba? Faz 1 ano e meio que estamos Morando aqui, já em Curitiba? morando aqui. E é a primeira vez? Em Curitiba morando? sim. Em Curitiba, sim. E como está sendo a Tô adaptação? gostando muito da cidade. O curitibano não é nada do que falam, viu, pessoal? É um pessoal, assim, claro, é um pessoal mais reservado, mas são pessoas simpáticas, são pessoas que... Fazer network em Curitiba é maravilhoso. Lá no interior a gente não vê tanta prática de network como tem em Curitiba, tá? É uma capital, tem pessoas de todos os lugares, né? Então, eu tô gostando bastante da cidade. Tá. Normalmente advogado fala que não é muito comercial. Exato. A doutora é comercial? Então, o código de ética, né, da OAB nos já proíbe, vendeu. Nos proíbe fazer qualquer tipo de comercialização da advocacia. E eu concordo com isso, porque hoje tem profissionais e profissionais, né? Em todos os ramos, né? Mas eu acredito também que deve haver uma modernização, como todas as áreas, né? No mundo digital, principalmente, né? Mas a advocacia é um assunto que tem que ser levado muito a sério, tem que ser um profissional de confiança, né? Que tenha especialidade mesmo no assunto, né? Eu brinco com os meus clientes, advogado é igual médico. Não dá para você ir no cardiologista e pedir um diagnóstico do ortopédico. Então, advogado é igual. Não dá para você ir no generalista que acha que sabe sobre todos os assuntos, porque ele tem que se dedicar a estudar um assunto só para ele poder oferecer um trabalho de qualidade. O generalista, ele seria um clínico geral? Exato. É aquele advogado que faz de tudo um pouco. Não está errado, tá? Eu acho que
cabe em várias situações. Mas eu te pergunto, quando você vai num médico, você está com um problema no coração, você quer ir lá no clínico geral que atende de todos os assuntos e estuda todos os assuntos, ou você quer um profissional que só atende naquela área, que já operou e já fez diversos procedimentos e conhece todas as minúcias do procedimento? Você vai procurar um especialista. Com certeza. E como eu, particularmente, acabo tendo uma relação com muitos advogados, né, em função da minha área de atuação, dentro do cooperativismo, da área de seguros, então a gente tem algumas coisas que se faz necessário, né, trabalhar com uma equipe de advogados, e aí cada vez mais a gente entende que tem que ser especialista. Exato. Cada um tem que, assim como a doutora usou um exemplo do médico, né, então na advocacia tem que ser especialista. Exato. Porque senão ninguém entra num jogo para perder, né? Exato. Então, entrar num negócio para perder. Então, é a mesma coisa. Se você contrata um advogado, se você contratar um especialista, a chance é muito maior. Tem um impacto muito grande na vida da pessoa, né? Eu já peguei situações da pessoa já estar aposentada e vir falar, por um acaso, falar, doutor, eu tô com aposentadoria, hoje o valor tá muito baixo. E aí a gente vai lá, destrincha a vida da pessoa, vê todas as informações e descobre que poderia ter solicitado outras questões, que não solicitou, e a pessoa ficou ali 5, 10 anos recebendo um benefício no valor que não condizia com a história real da vida da pessoa, entendeu? Então, assim, tem casos que dá para salvar e tem casos que não dá. Então, por isso que é importante. Esse escritório, quando a doutora começou, ainda na área administrativa, já era um escritório com foco no previdenciário? Desde o início. Desde o início. Ou Acho seja, que isso foi um grande diferencial para eles, porque na região ali norte do Paraná, em Londrina, Arapongas, a gente tem unidades em Maringá, tem Toledo, Cascavel, né? Aquela região ali, nós somos é um nome bem conhecido porque nós aposentamos milhares de pessoas, né? Então, as pessoas perceberam que ter um escritório especialista no assunto fazia toda a diferença. E isso, boca a boca, foi ficando cada vez mais forte, né? Exatamente por essa atuação. Essa atuação, eu poderia dizer, ou pelo menos pensar, que é quase que uma ação social. Exatamente. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada por direito previdenciário por conta do viés social. Eu venho de uma família humilde, minha mãe era empregada doméstica, meu pai foi servente de pedreiro. Então, eu vi na minha adolescência, na minha formação, o quanto uma informação faz diferença na vida das pessoas. Então, minha mãe ficou um bom tempo trabalhando sem registro. Quando ela foi aposentar, a gente teve que custear uma parte do INSS dela, do nosso bolso, porque a patroa na época não recolheu. Então, eu vi que eu atuando na vida das pessoas com informação, eu poderia modificar a vida das pessoas e isso transformar. E isso não tem preço, porque realiza, né? Traz ali uma plenitude ali do que você está fazendo e está revertendo em benefícios para as pessoas. Né? E eu costumo dizer que é sempre assim, em todas as atuações, em todos os ramos, é literalmente cada um na sua. Exato. Né? Hoje, por exemplo, no marketing, com a inteligência artificial, a gente tenta fazer alguma coisa, né? Porque a gente faz um pedido ali e tal. Mas a realidade é que quem é da área de atuação, quem estudou para aquilo, esse é o especialista. Sim. E a gente, por exemplo, na atuação da doutora, aí eu vou usar também uma palavra bíblica que eu costumo usar. Que diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí é só uma comparação que eu quero dizer que quando ela diz que se a fé vem pelo ouvir, então alguém tem que falar. Exato. Seja no rádio, seja na TV, mas alguém tem que falar. Porque tem um especialista para aquilo. É a mesma coisa. Quantas pessoas leigas que não têm o conhecimento, né, dessa área previdenciária, ou vamos falar grosso modo, da aposentadoria, de alguma enfermidade que tem, ou por idade, quantas coisas tem, não sabe que poderia estar aposentado, ou que poderia ter um reajuste, tantas coisas. Eu, particularmente, sou completamente leigo nisso.
Por isso que a gente está aqui hoje, porque eu terei uma consultoria gratuita. E você que está em casa também. Doutora, e quando a doutora entrou nesse escritório, só para encerrar essa pergunta sobre escritório, quando entrou no escritório, acabou coincidindo e a doutora gostou dessa atuação ou já era algo que já tinha um Sim. interesse? Então, como eu falei, tipo, eu vim de uma família humilde, eu vi quanto Aham. isso era importante. Eu me identifiquei com esse atendimento mais humanizado, né? E quis fazer a diferença. E tive oportunidades de crescimento ali e vi o quanto isso impactava na vida das pessoas. Então, eu não tive como mudar de ramo, porque me Aham. apaixonei e acabei ficando. E é o meu propósito hoje de vida, né? Aham. Levar a informação para as pessoas e poder fazer a diferença de alguma forma, né? Atuando na minha área de especialização. Já são quantos anos? Já são 17 anos. 17 anos. De lá para cá, nesta área, mudou muita coisa ou não? Mudou. Muda o tempo todo, na verdade, né? A gente teve uma grande reforma em 2019, né? Mas desde quando eu me lembro, assim, que eu comecei a atuar, o tempo todo a gente tem atualizações, mudanças de entendimento na via judicial, também na via administrativa, o INSS emitindo portaria, mudando situações o tempo todo. Então, assim, é por isso que a gente volta a falar da especialidade, né? Você tem que estar vivendo aquilo no teu dia a dia e observando todas as alterações. Inclusive, uma das coisas que eu mais percebo nas pessoas que elas têm dúvidas, que elas ficam apegadas a informações que já mudaram há 10, 15, 20 anos Isso atrás. aí. Então, muita gente me pergunta, quando eu vou aposentar é os últimos 5 anos? Isso mudou há anos. Né? Na verdade, essa regra é de 1999. Veja, e até hoje... Sabe aquela história do picolé, que tinha uma coisa escrita no picolé? Lembro. Até hoje as pessoas olham e procuram alguma coisa escrita Aham. naquele palitinho do picolé. Você sabe que aquela campanha foi uma campanha de 1 mês ou 2 meses? Sério? E até hoje cria-se, né, ali o senso comum, né, aquela vontade de olhar e tá ainda aquela questão. Os mais jovens, Lucas, Cauê, que tá ali, o Brian, não vão lembrar disso, né? Como que é? Ganhou mais um? É, exatamente. A gente... É Aham. isso. Então, que assim, é mais velho igual o Lucas, as assim. coisas né? mudam, mas a gente fica com aquela impressão Fica. ainda de que era daquela forma. E as coisas estão mudando cada vez numa velocidade muito maior, né? Tá, e aí, o que é esses 5 anos? Você poderia se aposentar com 5 anos Exatamente. antes da... Qual que é a data? Qual que é hoje? Como que funciona exatamente para aposentar em relação à idade? Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui, Aham. tá? Em 1994, quando mudou a moeda no Brasil, que a gente tinha cruzeiro, cruzado novo, a moeda se tornou real. E dali para frente, de 94 até 99, quando mudou a moeda, eles colocaram que a regra da aposentadoria seria os últimos 5 anos de contribuição. Em 99, eles foram lá e fizeram uma alteração de que seria toda a base contributiva da pessoa, de 94 para frente. Então, antes de 94, que a moeda era outra, eles não fazem a conversão. Então, a lei, né, a 8.213 de 1991, ela fala que é a média salarial de 1994 para cá. Lá em 1999, o homem podia aposentar com 30 anos de contribuição e a mulher 25. E na época, quando eles mudaram isso, então a gente já teve uma mudança lá atrás de tempo de contribuição de 30, o homem para 35 e a mulher de 25 para 30. E naquela época também tinha a aposentadoria proporcional, que era uma regra transitória para quem tinha ali a expectativa de fechar. Então, imagina você, a regra do jogo é, você vai aposentar com 25 anos de contribuição, mulher, e 30 homem. Aí alguém chega e fala assim, não, agora não é mais assim. Você vai aposentar, você vai ter que pagar mais 5 anos. Então, isso já aconteceu no passado. E aí, eles fizeram uma regra de transição, que é a proporcional, que você teria que pagar um tempo a mais do que aquilo que anteriormente estava na lei. Isso em 1999. Passou-se muitos anos, 99 até 2019, para a gente ter outra reforma. Por quê? A gente tem que lembrar que a economia do país muda, que a idade das pessoas muda, a expectativa de vida muda. Eu sempre dou o exemplo, né? Na época dos nossos pais e avós, eles tinham 12 filhos, 7 filhos. E esse pessoal estava trabalhando. Essa pirâmide, ela inverteu. Esse pessoal de 12 filhos ficou mais velho, né? E eles estão se aposentando. E a pirâmide a gente tem 1 filho, 2, 3. E esse pessoal que está na ativa que vai sustentar a base dessa pirâmide.
Então, era necessário uma reforma mesmo. Só que talvez não nos termos que foi bem drástico, né? Mas essa reforma também não foi de um governo só. Era uma necessidade que tinha ali, que estava sendo discutida há muitos anos, igual fala agora da reforma tributária. Isso está em pauta há muitos anos, né? A gente, para conseguir uma mudança no nosso país, perdão, demora-se, a negociação demora. Então, veio a reforma em 2019 e aí eles colocaram que a mulher não seria mais possível aposentar com 30 anos e o homem com 35. Ia ter uma regra de transição novamente e pedágios, porque a expectativa de vida aumentou. Né? E aí as pessoas mais jovens também ficam doentes e acionam o sistema previdenciário. Então, para que houvesse um equilíbrio financeiro, para que possa garantir esse sistema daqui 10, 20, 30 anos, era necessário para a saúde da Previdência que houvesse essa reforma. Né? Eu sei que é custoso, mas a gente tem que olhar para os dois lados da moeda. As coisas mudam, né? Exato. Né? Que ano que foi essa mudança, essa última? Foi em 2019, no final do ano, em novembro de 2019. Tá, atualmente, então, 2019 para cá, é exatamente a mesma. Exato, mudou e aí hoje está em vigor na lei essa reforma, né? É uma regra transitória, porque a ideia de quem fez o planejamento ali para mudar as regras é que todo mundo no Brasil aposente por idade. O que acontece em muitos países, tá, James? Tem vários países que só existe aposentadoria por idade. O Brasil tem uma carga cultural e histórica que foi levada em consideração e, por isso, a gente tem aposentadoria por tempo de serviço. Você já ouviu falar que as pessoas trabalhavam na roça desde os 8, 7, 5 anos de idade? Então, o nosso país tem uma questão cultural. E, por isso, as regras seguiram essa questão. Aí, isso também está mudando. Hoje, a pessoa começa a trabalhar com 16, 14 anos, talvez menor aprendiz, né? Mas, na época dos nossos pais e nossos avós, eles começaram a trabalhar bem mais cedo. Então, essa regra fazia todo sentido, né? De poder aposentar mais cedo, porque começou mais cedo também. E eu sou dessa época ainda. Eu comecei com 12 e nunca mais parei. E eu, sinceramente, nem lembro o que é férias, inclusive. Exato. Eu vou fazer agora em março, nesse mês agora, eu completo 50 anos mesmo. Eu tenho 2 anos que eu estou falando que eu completo 50 só para se preparar para os 50 agora. Sim. E teve um ano que eu errei. Eu tinha certeza que eu ia completar 48. Tinha certeza, não sei de onde que eu errei. E aí depois me corrigiram, 47. Eu falei, não, é 47? Eu ganhei 1 ano de vida a mais. Mas hoje, então, é só por idade? Não necessariamente. Ainda tem as regras de transição. De transição é a contribuição. Eles não podiam, né, por várias questões, princípios que a gente tem dentro da Constituição, né, que eles não podiam chegar e falar, olha, agora você não aposenta mais com 35. Imagina você estar com 32 anos de contribuição, faltava 3 anos para se aposentar, de repente você tem 50 e poucos anos. Aí você descobre que você só vai aposentar com 65 e ia gerar uma certa revolta, né? Gerou revolta de qualquer forma, mas eles respeitaram o que a gente chama de uma expectativa de direito. Não é o direito adquirido. Que direito adquirido você tem que adquirir todas as regras. A pessoa tinha uma expectativa de direito. Então, eles fizeram as regras de transição. Então, vamos lá. Tem a regra de 50%, o pedágio, que quando mudou a lei, o homem tinha que ter 33 anos de contribuição e a mulher 28. Esse pessoal que faltava só 2 anos para aposentar, poderia, né? Porque isso já está acabando também, porque 2019 para 26, esse pessoal já aposentou. Poderia pagar 50% do tempo faltante. Então, se faltava 2 anos, 50% de 2 é 1, então aposentaria ali a mulher com 31 anos de contribuição, né? Não, 28 com mais 3, daria ali mais ou menos 33 anos de 33 anos de contribuição. E o homem, 36, 37 anos. Aí, depois desse pedágio de 50%, veio de 100%. Aí, esse já ficou mais difícil. 100% do que faltava no dia da mudança da lei e ainda uma idade mínima. Aí essa regra começou a ter idade mínima. 60 anos o homem, 57 a mulher. Aí tem uma outra regra que é da pontuação, que é a soma da idade com o tempo de serviço. Essa também ficou distante, né? E esses pontos ele vai alterando todos os anos. Só para eu fazer um cálculo. Então, eu tenho 10 anos para eu aposentar? Nossa, 10 anos passa rápido. A gente tem que calcular se você tem direito a esse pedágio. Entendeu?
Tem que ver quanto tempo você tinha na lei, quando mudou a lei, e calcular se você vai ter direito ao pedágio de 100%. Não tem mais uma resposta objetiva. Entendi. Então, antigamente, eu virava assim, não, o homem aposenta com 35, a mulher com 30. Agora, cada caso é um caso, James, porque eu tenho que olhar quanto tempo a pessoa tinha quando mudou a lei. E é não só olhar, eu tenho que ver se trabalhou na roça sem registro, se tem adicional de insalubridade, porque às vezes a pessoa trabalhou em empresas que tinha barulho, que tinha algum produto químico, que tinha alguma coisa que podia fazer mal para a saúde da pessoa. Então, assim, ficou cada vez mais difícil de dar uma resposta de pronto sem uma análise do caso concreto, entendeu? Claro, depois de um tempo, daqui talvez uns 10 anos, a resposta volte a ser, só vai aposentar por idade. Mas, por enquanto, esse momento que a gente está vivendo, tem que fazer uma análise. Uma análise de um cálculo de tempo de contribuição, idade. Exato. Porque a gente ainda tem muita gente que nasceu na década de 70 e 80 que passaram pelo meio rural, que pode ser um diferencial para poder antecipar a aposentadoria. Nós também temos pessoas que trabalham na área insalubre, que também pode ter um adicional para poder antecipar a aposentadoria. E fora a regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, que também é uma regra que muita gente desconhece e que, dependendo das limitações que a pessoa tem por conta do problema de saúde, ela pode aposentar mais cedo. Então, são várias questões, né? Várias. E aí, até essa questão do problema de saúde, enfim, muita gente, às vezes, eu acho que a maioria não sabe. Tá, a limitação que tem, por exemplo, a pessoa ali, se ela tem esse direito ou não. Exato. E ela só vai saber, seja por tempo de contribuição, seja por idade, seja por alguma limitação física, ela só vai saber se falar com um profissional da área. Exato. Porque as pessoas ficam presas às informações genéricas que elas têm, às vezes, da internet, do jornal e etc. Né? Ficam presos à informação do palitinho de sorvete lá. Exato. O passado. Exatamente. Então, o que acontece? O que é mais... Até dentro do INSS, tá? Eu já tive clientes que falam assim, doutora, eu fui lá no INSS perguntar sobre isso, eles falaram para mim que não tem isso, não. Mas como não tem? Tá na lei? Como que não tem, né? Então, assim, o próprio INSS, vou dar um exemplo, quando você entra no aplicativo lá para calcular teu tempo de serviço, ele não te dá a opção de fazer cálculo com insalubridade, de colocar período rural sem registro, de calcular o tempo de serviço para pessoa com deficiência. Então, até o INSS ainda precisa se modernizar para colocar todas as possibilidades que a lei traz. Então, por isso que é importante buscar. E isso é em todas as áreas, tá, James? Você vai falar com um tributarista, com um trabalhista, todos eles sabem que as leis são inúmeras, entendimentos são inúmeros. Você tem que analisar o caso da pessoa e ver no que se enquadra dentro da possibilidade que a lei traz. Leva-se tempo para essa análise? Alguém que vai procurar o escritório hoje, vai procurar a doutora hoje, não sei nada. E aí eu tenho que... quase que uma consultoria para entender o histórico de vida daquela pessoa. Leva-se tempo essa análise? Não, a análise é rápida, porque a gente pega ali o extrato de tempo de serviço da pessoa, a gente confere com todos os vínculos da carteira de trabalho e eu faço uma anamnese, né? Eu pergunto para a pessoa, começou a trabalhar com quantos anos? Trabalhou na roça? A gente olha empresa por empresa. Essa empresa aqui, doutora, tinha muito barulho. Essa empresa aqui eu tinha contato com produtos químicos. Eu fui mecânico e trabalhava com óleo e graxa todo dia. Então, a gente faz uma análise da particular ali, né, personalizada, né? E aí, a gente analisa as possibilidades. Você tem algum problema de saúde? Tenho. Então, a gente fez um diagnóstico da situação das possibilidades. Aí, a gente vai para um segundo passo, que é conseguir a documentação. Porque o INSS, ele é legalista, tem que estar tudo burocrático, tem que ter toda a documentação para comprovar o que a gente está alegando. Principalmente aquilo que não está no sistema, né? Período sem registro, rural, isso normalmente não está no sistema, você tem que alimentar ele, né? Outro problema, tá? Porque hoje a gente já está migrando para as análises de inteligência artificial. Todos os ramos jurídicos já estão começando. Até tem juízes que estão usando e o INSS também usa. Só que daí a gente tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que isso vai facilitar, vai agilizar, vai precisar, o processo talvez demore menos tempo. Tudo bem. Só que pelo lado ruim, se você não alimentar o sistema, ele vai estar faltando informação e ele vai te dar um diagnóstico errado. Então, é igual quando você acessa o chat, né, GBT. Você vai lá e faz uma pergunta. Se você não dá todas as informações para ele te dar uma informação correta,
vai estar faltando informação. Vai, o chat já me fez passar gafe aqui Sim. já com informação. E aí, depois que eu aprendi que ele também dava umas gafes, eu cheguei a contestar e ele fala, não, realmente você está Você está certo, e eu certo. dei a Peço gafe. desculpas. Aham. Só que o meu filho, tem uma turma aí do marketing que eles são bem envolvidos. Meu filho mora em Florianópolis. Se eu falhar palhoça, eu levo bronca. Apesar que eu gosto de palhoça, ele também gosta de palhoça. Mas esses jovens que são mais envolvidos com a inteligência artificial, primeiro que essa semana ele falou, pai, o teu chat tá estranho, o teu chat não tá legal, tem coisa que tá errada nele. Porque ele conversando com o dele e eu com o meu, não tava batendo muito, Sim. o meu tava meio rebelde. Mas e a tendência cada vez... Burnout. Burnout, eu acho que é. Eu acho que eu incomodo tanto o meu chat. Eu já ia falar assim, aí, Cris, por isso que eu estou dizendo aqui que com a doutora eu tenho que ter uma tratativa diferente, né, as palavras. Eu já ia falar assim, eu encho tanto saco do meu chat, eu não vou falar isso. Então eu incomodo tanto o meu chat que eu acho que ele está meio rebelde comigo. Mas e a gente acaba utilizando para tudo, né? Exato. Para tudo. Essa é a tendência, não tem como fugir disso. Exato. Como que é? Antes de a gente continuar com essas perguntas, porque tem muita curiosidade ainda, mas para a doutora, que começou há 17, 18 anos no escritório, né, como na área administrativa, e hoje ser sócia, e se tratando de um escritório renomado e com uma atuação de tanta importância para todos nós, né, para os brasileiros. Como que é para a doutora? Como que aconteceu isso? Para mim foi uma realização, né? Porque eu acho que com o trabalho duro, com a dedicação, né, a gente pode alcançar todos os nossos sonhos, né? E como eu disse, né, sou apaixonada pela área, me identifico, tenho um viés social, gosto dessa parte, gosto da comunicação, admiro o trabalho de vocês, comunicadores, né, que estão o tempo todo ali passando informações. E no mundo que a gente está vivendo, James, uma informação com propósito, com veracidade, faz toda a diferença também. Faz, sem dúvida. Porque a gente está sobrecarregado de tantas informações e a gente vai ter que escolher as informações que são verídicas, as informações que têm respaldo, com as informações que às vezes estão ali só para atrapalhar, né? Então, eu acho que isso é um diferencial do nosso trabalho, porque a gente tem esse comprometimento, né, com a verdade, com o que está na legislação, né? E isso, como transforma a vida das pessoas, é gratificante demais, né? Só ser só um título, né? Mas o importante é a atuação. Não mudou. O meu atendimento com as pessoas não mudou nesse sentido, né? Bacana. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial agora e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para a segunda parte agora, falando sobre direitos que as pessoas conhecem ou desconhecem. Mas antes, doutora, o que eu gostaria de falar aqui que o Lucas Hertz aqui, nosso assessor, que ele vai casar neste sábado, né? Não, na verdade, hoje ele vai estar casado. Assim a gente espera, porque tem tanta coisa que a gente tem que falar para Fernanda, que é a noiva dele, agora esposa, né? Tem tanta coisa para falar que eu não sei se esse casamento dura muito tempo, não. Lucas, ele está na minha mão. É isso aí. E também é o tal do negócio, né? Então, antes de casar, ele falava que ele que mandava nele. Tem razão. Não muito, mas depois que casou, acabou. A gente sabe que isso aí é... Quem manda mesmo, a gente já sabe. Doutora, qual é o maior erro que a gente pode cometer em relação à aposentadoria? A falta da contribuição, qual que é o maior erro que a gente pode estar cometendo que não sabe? São vários fatores, mas a falta de contribuição, ela pode prejudicar muito. E a falta de contribuição, às vezes, vem pelo pilar do que mais prejudica, que é a falta de informação. Acho que por isso que eu vejo tanto propósito nesse trabalho que a gente faz, né? Exatamente por isso. Porque a informação, ela vai te colocar o que pode e o que não pode acontecer no teu futuro.
Então, se você sabe quanto tempo você tem, quanto tempo que precisa, você vai se preparar, você vai se organizar. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa tem lá um tanto de tempo de serviço e fala assim, não, eu não vou me aposentar, vou me aposentar só por idade. E ela não sabe de fatores que podem antecipar e podem ajudar a aposentar mais cedo. E ela para de pagar. E aí ela vai descobrir depois, com o advogado, ou quando ela for procurar a aposentadoria, que ela poderia ter contribuído aquele período e aposentado mais cedo. Né? Então, a falta de informação, eu diria que é o principal fator de prejuízo para as pessoas, porque elas desconhecem certas situações que podem ajudar a antecipar. A doutora já pegou algum caso de pessoas que não conseguem comprovar nenhuma contribuição? Não é nem questão de comprovar, porque se tira um extrato lá, né? Mas o fato de nunca ter contribuído, ainda assim consegue se aposentar ou não? Consegue. Eu vou te dar um exemplo de um caso que eu fiquei até emocionada, porque deu certo, eu fiquei muito feliz pela família, que foi um empresário, né? Que ele tem a vida dele, estava no auge ali da situação, né? Ganhando dinheiro e tudo mais, e ele foi diagnosticado com câncer. Né? E ele não estava pagando o INSS. E por uma coincidência, eu conversei com a esposa dele, né, um dos eventos que eu estava participando, ela falou, doutora, meu marido está com câncer, tinha acabado de descobrir. Eu falei, vocês pagam o INSS? Ela falou, não. Eu falei, quando que foi o diagnóstico? Ah, foi agora no começo do mês. Eu falei, já começou a fazer a químio? Não, ainda não. Eu falei, então você vai pagar INSS imediatamente. E ela falou, mas vai dar certo? Eu falei, vai. Por quê? A legislação traz algumas doenças graves, como câncer, tem um rol lá de doenças, Parkinson, demência, esclerose, que são doenças gravíssimas, são isentas de carência. Veja, é uma regra bem específica. Então, a maioria das pessoas desconhecem. E o câncer é uma doença isenta de carência. O que isso significa na prática? Que uma contribuição antes da incapacidade da pessoa traz o direito para a pessoa requerer se ela tiver vinculada ao sistema do INSS. Pois ela foi lá, fez o pagamento e aí a gente deu entrada e ele conseguiu receber o benefício. Então, veja, uma família que estava ali financeiramente bem, porque todo mundo que está na ativa, é o que eu falo, né? Todo mundo fala assim, bom, dessa água não beberei, né? A gente está ganhando dinheiro, a gente fala, não vou precisar, não vou ficar doente. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. É isso aí. Então, infelizmente, ele foi acometido da doença e a família viu que ia ter custos, que ia ter tratamento. E assim, tudo bem, eu tenho patrimônio. Tem gente que fala assim, eu tenho patrimônio, nunca vou precisar do INSS. Mas você vai descapitalizar, você vai deteriorar teu patrimônio, porque você vai ter que investir na tua... É igual ao plano de saúde. Por que a gente paga plano de saúde? A gente paga para que um tratamento de alto custo, a gente não tenha que tirar do nosso patrimônio. E ainda quem tem a felicidade de ter patrimônio. Que a realidade da maioria dos brasileiros, James, é de não ter, né? Então, a Previdência, ela tem um papel fundamental na vida das pessoas. Tem muita gente que paga seguro de carro, né? Ninguém gosta de pagar seguro, né? Mas o seguro de carro, tudo bem. Se eu bater o carro, vai trazer ali o custo do carro, né? Mas a Previdência, ela retorna esse dinheiro para você no momento de necessidade. Então, ao meu ver, é mais importante até do que um seguro de carro. Entendeu? E as pessoas olham para o seguro do carro e falam que é natural, é tranquilo, mas olha para a Previdência e fala, não vou pagar porque eu nunca vou precisar. E mais cedo, mais tarde, todos nós vamos ter uma situação que vai precisar. E aí a gente aprende também, de acordo com o que a doutora começou falando, sobre hoje quem paga... eu estou contribuindo, na verdade, no momento em que eu estou contribuindo, eu estou ajudando a pagar aqueles que estão aposentados. Exatamente. Quando eu me aposentar, é um efeito cascata, né? Quando eu me aposentar, alguém vai estar contribuindo para que eu possa, então, receber, para que eu possa usufruir dessa aposentadoria. No momento em que eu digo que eu não vou precisar, de certa forma, eu estou sendo até egoísta, né? Porque eu estou pensando só em mim, mas lá na frente eu posso estar precisando de alguém, que os demais estejam contribuindo para que eu possa receber. Exatamente. Que é a caixinha de surpresa, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Eu acho assim que a gente tem que ter consciência social, né? E também o brasileiro, eu penso que a gente não tem essa cultura de guardar dinheiro, de investir. Isso é uma coisa nova. É agora que nos últimos anos que a gente está falando de investimento, essas informações estão mais acessíveis, né? Tesouro Direto. E mesmo assim é uma parcela, James, muito pequena da população e ainda assim as pessoas estão estudando sobre investimento, né? Então, assim,
Para as pessoas, para a classe média, para a família de baixa renda, o INSS é o único socorro. Então, a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa investir nesse sistema, porque esse sistema ele tem que estar forte para aguentar daqui 10, 20, 30... Muita gente me pergunta, fala, o INSS um dia vai acabar? Eu espero que não, né? E tudo indica, quem estuda aí o assunto sabe que não. Por quê? Milhares de municípios sobrevivem da economia das pessoas que são aposentadas. Onde que essas pessoas vão viver do quê? Se elas não tiverem aposentadoria. Qual que vai ser o impacto na economia do país se não houver aposentadoria? Os familiares vão ter que sustentar. E se o familiar não tem como sustentar, essas pessoas vão para onde? Para a rua? Porque elas não têm como se sustentar. Então, o sistema ele tem que ser... a gente fala que é um tripé. Ele tem que ter a consciência da população de contribuir, porque vai precisar usar. Os empresários que pagam seus impostos, que também pagam INSS. A empresa aposenta? Não, mas a empresa paga INSS para ajudar o sistema a se fortalecer. E o Estado, que também tira uma parte da tributação para destinar para a Previdência Social. Previdência Social não é só INSS. Previdência Social é SUS e outras questões. Assistência social também está englobada vamos supor, é um núcleo, né? Tá tudo junto. Então, assim, é a responsabilidade de quem manter esse sistema? De todos nós. De todos nós. De todos nós. Né? Então, a consciência de contribuir para que um dia possa acionar é de todos nós. Bacana. Eu ia até fazer um comentário de que a economia, muitas coisas que a gente não pensa, né? Natural, tipo, a gente tem tantas coisas na cabeça hoje, quanto mais vai passando o tempo, mais tecnologia, parece que mais coisas a gente também vai pensando, né? Mas algo que a gente acaba não refletindo, que o aposentado, e aí outra questão, quando se fala aposentado, muita gente já pensa no idoso. Não, mas aquele que é aposentado, seja por qualquer situação. A economia, ela gira também em cima disso, muito em cima disso, porque quem está recebendo vai comprar e vai consumir e assim a economia vai girando. Então é fundamental para manter, enfim, o país, né? Como a doutora falou, o próprio município que depende muito disso, isso traz uma reflexão. Quem é MEI? Isso, assim, aí que está outro negócio. Quando a gente fala em não contribuir, então aquele que está trabalhando num CLT está contribuindo, tá? Isso é certo, não tem como fugir disso. O MEI, ele também tem as suas obrigações. Exato. E aí, quem é MEI tem direito à aposentadoria por contribuição? Perfeito. Eu gosto muito de orientar as pessoas a contribuir pelo MEI, porque o MEI, ele é a contribuição mais acessível que nós temos hoje em questão de alíquota. O MEI é 5% do salário mínimo. Então, está em torno aí de R$ 81,05, tá? É 5% do mínimo. Então, ele é acessível. Quem pode pagar pelo MEI? Os profissionais liberais, autônomos, prestadores de serviços que não estão vinculados a conselho. Então, o dentista, o advogado, a fisioterapeuta, a psicóloga, que tem conselho, né? Eles não podem, já são profissões regulamentadas por conselho, então eles não podem abrir MEI. Todo o restante pode. Diarista, Uber, artesão, a costureira, vendedor, a costureira, né? Menos a dona de casa, que não exerce atividade remunerada. Mas se ela vende um natura, se ela vende um bolo, ela é vendedora, ela pode contribuir pelo MEI. Mas deveria ser, né? Porque, de qualquer forma, tipo assim, vamos falar que a dona de casa... Hoje é difícil a mulher que não trabalha fora, quase raridade. Mas aquela que não trabalha fora, mesmo assim o marido tem que pagar ela? Tem. Né? Deveria ter E a dona de casa ela trabalha bastante na casa dela. Verdade, né? Não, é uma brincadeira que eu fiz, mas verdade, né? Sim. A dona de casa
Deveria, porque para que ela pudesse contribuir... Ela pode. Tem uma categoria específica para dona de casa baixa renda, que ela depende ali de um cadastro no CRAS, e ela pode contribuir também no valor reduzido, que é 5% também igual ao MEI, só que daí é para a categoria específica de dona de casa. Né? E específica para dona de casa sem renda e baixa renda. Então, são vários critérios ali que tem que ter. Outra questão, né? Você vê, é tão cheio de detalhes. Quando a pessoa vai analisar o tempo de serviço para aposentar, ela tem que ver em qual categoria que ela está contribuindo, se aquela contribuição é para tempo de serviço ou por idade. Então, voltando lá na pergunta do MEI, é possível. O MEI, ele tem direito a todos os benefícios do INSS, todos. Aposentadoria, pensão por morte, licença maternidade, todos. A aposentadoria por tempo de contribuição, precisa de um tempo reduzido, aliás, precisa de um tempo maior de contribuição, aí a alíquota tem que ser 20%. Ah, mas eu pago o MEI, não vou conseguir aposentar por tempo de serviço? Vai, só que você vai ter que pagar a diferença de 5 para 20. Que daí é uma regra específica que o MEI conta, mas tem que ser complementado. Em relação, antes de qualquer coisa, doutora, o Lucas, nosso diretor, você tem acesso ao meu iPad? Sim, senhor. Ah, então você que tá mexendo aqui? Sou eu. Eu vou te matar. Porque eu tô achando que é um espírito que tá mexendo faz tempo aqui com o meu iPad. Eu tô trabalhando, patrão. Ah, tá. Ué, mas caramba, eu tô conversando com... Será que eu vou ter que contratar uma advogada pra ver isso aqui? Ataque cibernético. Não, ele tá mexendo lá e eu tô vendo aqui. O que tá acontecendo? Não, e... Nossa, chegou a arrepiar. Mentira. Nossa, eu tenho que tomar cuidado com o que eu escrevo aqui então, né? Tô vendo tudo. Doutora, em relação a benefício, qualquer tipo, né? E tem mais uma outra curiosidade que eu não sei se está no roteiro aqui, mas eu não posso esquecer de perguntar. E a minha memória, quando eu falo minha memória, Cris, eu já lembro de música, né? A minha memória... Claro qual que é, né? Eu não sou cantor. Mas a revisão de benefício... Hã? É um pouco. Um pouco. Revisão de benefício, seja por qualquer tipo de motivo de aposentadoria, vale a pena revisar? Corre o risco de redução? Muito boa essa pergunta, né? Na verdade, é uma pergunta muito comum, né? Os aposentados sempre perguntam, e aí, doutora, meu valor defasou, eu posso entrar com uma revisão? Também tem regras muito específicas que a lei traz. O que a gente entende por revisão? É você incluir no teu processo de aposentadoria algo que foi deixado para trás, ou que você descobriu um erro de cálculo, um erro por não ter colocado alguma documentação que poderia fazer diferença no valor e no tempo de serviço. Não existe, infelizmente, revisão da defasagem do valor. Isso é uma questão também, como a gente estava falando lá no começo, né, de informações que já mudaram e que não existem mais. A aposentadoria, ela não é vinculada ao salário mínimo. Tá? Isso é vedado na Constituição, não é vinculado. Então, quando você aposenta com valor. Então, vou dar um exemplo. Aposentei com 3.500. Então, se eu olho para o salário mínimo de hoje, eu vou falar que são 2,5 salários, comparado com o salário mínimo atual. Mas daqui 5, 6, 7 anos, esses 3.500, é claro que ele vai sofrer ajustes, mas ele não vai ser mais 2,5 salários mínimos. Então, vou dar um exemplo. O salário mínimo de 1994, quando mudou a moeda no nosso país, era R$70. Hoje, o salário mínimo é 1.621. Então, o salário mínimo ele vai tendo um ajuste que, normalmente, o governo dá a correção da inflação e mais uma porcentagem para ter um poder de compra, para que as pessoas tenham um poder de compra. Mas isso é muito pouco. Então, por exemplo, vai lá, a inflação deu 3%, ele dá mais 3% ali para dar um poder de compra para a pessoa, total de 6%. E para o aposentado, ele vai lá e dá só a correção da inflação, que foi 3%, para que a inflação não corroa o valor da aposentadoria. Então, quando você pega o ajuste do salário mínimo que vai correndo mais rápido e a aposentadoria menor, as pessoas vão falar assim, aposentei com 10 salários mínimos, hoje eu só recebo 2. Porque ela está vinculando os valores. E essa vinculação não existe. É um senso comum. Então, essa defasagem é permitida por lei e não há revisão disso. Então, não há revisão porque o valor não te agrada, porque o valor está defasado. Entendeu? Agora, por exemplo, aposentei sozinho e o INSS errou lá no meu cálculo e aí eu não tinha visto que
eu não tenho experiência, achei que estava Aham. tudo certo, aposentei, peguei meu dinheiro, acabou. Aí vai ver o INSS fez alguma coisa ali, teve uma informação que estava errada, aí cabe revisão. Aí quem vai fazer esse diagnóstico? O profissional, né? Porque não tem como a pessoa olhar e falar, tem alguma coisa errada aqui? Ele vai ter que procurar um profissional para descobrir, né, se tem alguma coisa errada ou não. Eu, completamente leigo, poderia dizer que isso é uma injustiça? Porque daí o aposentado, a pessoa que recebe esse benefício, ela não pode assumir compromisso longo? Aí é só uma curiosidade minha que me deixou revoltada agora. Como assim você diz? Que Ele vai assumir um compromisso aí de um, sei lá, um financiamento de uma casa, qualquer compromisso Não, que ele assuma, é um assim, carro que ele vai comprar. ele vai ter o salário da aposentadoria dele para o resto da vida. Naquele valor que é corrigido anualmente por uma alíquota que o governo que vai instituir Aham. conforme a inflação. Então, aquela renda é uma renda garantida. A aposentadoria não vai ser cortada, né? Então, assim, sobre essa pergunta, eu tenho insegurança de que vai cortar minha aposentadoria? Não, então a renda é essa renda. Só que não existe uma possibilidade de revisão porque o valor não te agrada ou porque você acha que esse valor está defasado, entendeu? Então, mas isso que eu digo que aí é eu completamente leigo nesse assunto, dizer que uma certa injustiça, porque se eu tenho uma garantia, se é algo que me foi, vamos falar, foi garantido, direito, adquirido, tá. E aí, no entanto, eu não posso assumir um compromisso longo, porque eu talvez não venha nem ao caso a minha pergunta, mas o que eu quero dizer é que assim, eu não posso assumir um compromisso longo porque como ele não tem um reajuste anual ou um acompanhamento com um salário mínimo, eu posso começar ali com 3, 4 salários mínimos daquele momento, mas vai chegar um momento que ele pode virar 2 salários mínimos, talvez menos. Na verdade, você vai se adaptar à renda que você tem, Aham. né? Então, as pessoas que se aposentam... Por isso que é tão importante a pré-aposentadoria. O estudo antes de se aposentar. Porque você tem que ter consciência de que você vai se aposentar com 3 salários, com 1 salário. Na verdade, lembra, essa vinculação não existe. Sim. Eu vou aposentar com 1 salário mínimo, sempre vai ser salário mínimo. Mas eu vou me aposentar com 2.500. Eu tenho que saber que eu vou depender dessa renda para o resto da minha vida, 2.500. Entendeu? Aham. Então, o que eu chamo a atenção aqui? O planejamento previdenciário é importante desde já, por quê? Hoje eu sou empresária e eu ganho dinheiro e eu tenho essa qualidade de vida, esse padrão de vida, porque eu estou nativa e estou tendo um rendimento por mês. Tá. Quando eu for me aposentar, eu estou pagando salário mínimo, eu vou conseguir sobreviver só da minha aposentadoria? Ou eu vou fazer outros tipos de investimento? Eu vou comprar um imóvel, eu vou pôr para alugar, eu vou fazer uma previdência privada. Qual que é meu plano B? Porque daí não adianta, depois de já estar aposentado, de ter contribuído 20, 30 anos sobre o salário mínimo, chega lá na frente e fala assim, poxa, agora eu vou aposentar com o salário mínimo, como que eu vou viver? Eu falo porque eu já tive vários casos de empresário e fala assim, mas foi meu contador. O empresário, ele fala assim, meu contador que não me avisou que eu tinha que pagar um salário maior. Veja, o contador, ele vai seguir a sua orientação. Então, o que o empresário fala para o contador? Não quero pagar imposto. Já pago muita coisa, já pago um monte... Eu quero pagar INSS aí, vou tirar prolabore no salário mínimo, né? Só que o contador está fazendo o que ele está mandando porque tem a parte tributária. Mas ele está fazendo um planejamento dele para o futuro? Porque daí, quando o empresário chegar nos seus 70 anos, vai ter um dia que a gente vai parar de trabalhar, né? E aí, a aposentadoria vai ser suficiente? Então, o planejamento, ele vem por conta disso, porque é irreversível, o valor é vitalício. E vocês que estão em casa, que estão no trabalho, que estão no carro, que estão assistindo, preste muita atenção. Uma palavra fundamental que a doutora falou. Planejamento. A gente tem que se planejar. Uma coisa é certa, a gente vai envelhecer, as coisas mudam completamente. Podemos ficar doentes. O mesmo pique que a gente tem hoje não vai ser, né? Isso é natural, né? Tudo na vida, tudo existe um desgaste e existe também aquela questão que não, quero descansar. No momento em que eu penso que eu quero ter um pouquinho mais de paz, eu quero descansar um pouquinho mais, naturalmente eu vou tirando o pé e a renda não vai ser a mesma. Então, o planejamento, se eu pago uma prestação de uma casa, se eu pago aluguel hoje, eu tenho que pensar tudo nisso
isso no futuro. E não dá para pensar muito tarde, porque senão não tem tempo para isso. E é onde acaba acontecendo as dificuldades. Em relação ao pedido, o pedido de algum benefício por alguma situação, porque daí a gente, claro, a gente aprende, vai aprendendo que um pedido de aposentadoria não é só por idade ou contribuição, são vários fatores várias situações. O INSS costuma negar com facilidade ou negar muito? Sim, costuma. É uma realidade, né? Isso é inegável, que o INSS ele tem dificultado cada vez mais o acesso aos benefícios. Como eu disse, a gente sempre tem que olhar os dois lados da moeda, né? Então, assim, também tem muita fraude, também tem situações que o INSS, para ter um equilíbrio financeiro, ele precisa ter um critério, ele precisa fazer ali... eu não estou falando de injustiças aqui, tanto que eu estou aqui exatamente para lutar por injustiças. Então, situações que a gente vê que o INSS está indeferindo de forma incorreta, a gente vai brigar judicialmente, vai até a última instância para garantir o direito da pessoa. Mas também tem situações que a pessoa, às vezes, não interpreta da forma correta dos critérios que a lei traz. Então, não está contribuindo, por exemplo, e querer acionar, né? Às vezes contribuiu, mas não contribuiu o tempo suficiente. As doenças, elas trazem, às vezes, limitação, às vezes incapacidade temporária e às vezes incapacidade permanente. Então, a gente tem que analisar cada situação para ver qual que é o benefício ideal para cada situação. E o INSS, ele está ali rigorosamente olhando os critérios para ver se as pessoas atingem, né? E esse é o papel deles, né? Então, o que é o ideal? A pessoa se planejar, contribuir, juntar a documentação para ela ter menor possibilidade de ter uma negativa por parte do INSS, né? Tá. Volto a dizer, quando eu uso a palavra, né? Eu leigo, eu estou representando muita gente que é cada um na sua, né? A doutora estudou muito para isso, são só de atuação e quase 18 anos de atuação. Então, obviamente, eu sempre vou me colocar como leigo da informação, porque afinal de contas, muita coisa a gente está aprendendo aqui. Ideal que quando eu achar que eu devo, o problema é que eu devo aposentar, eu posso tomar essa ação por conta própria, posso. Mas o ideal é que eu busque um profissional para que faça isso para mim, porque eu não sei qual que é o caminho que eu vou seguir. Exato. Em que momento que eu devo procurar? Existe um momento que eu devo procurar, por exemplo, o escritório da doutora, que é especialista. Existe um momento para isso? Ou em todos os casos em que eu achar que eu devo procurar o INSS, por exemplo... o ideal, eu particularmente já sei o que eu faria, mas o ideal é que eu procure o escritório, por exemplo, da doutora. Vou aproveitar que a doutora está aqui, a gente está fazendo esse bate-papo, então que eu procure o escritório da doutora para que eu tenha mais segurança naquilo que eu vou fazer. Sim, é que assim, eu gostaria de viver num mundo ideal, que a gente chega num órgão público e que a gente tem todas as informações de bate-pronto, que os funcionários fossem solícitos e analisassem o nosso caso com humanidade, com empatia e que pudesse olhar para a gente e dar todas as orientações possíveis. Mas eu acredito que nem tem tanto braço assim, né? Então, assim, procurar um profissional, o INSS ele é isento, né? Ele tem que ser imparcial. Então, ele vai dar informações imparciais. O profissional que está assessorando aquela pessoa, ele vai olhar os melhores caminhos para orientar a pessoa a conquistar aquilo que ela precisa, dentro da legalidade, obviamente. Então, assim, olha, a lei me possibilita que eu possa pagar como MEI, eu me enquadro nessa categoria. A lei me possibilita que eu contribua como baixa renda ou que eu use meu tempo de serviço que não foi registrado. Existem possibilidades de documentação para eu comprovar isso? Então, o profissional, ele vai te orientar qual é o melhor caminho, né? Aí eu volto a comparar com o médico, né? O médico, ele olha para a tua situação, ele fala assim, poxa, esse remédio aqui me traz efeito colateral. Olha, isso aqui não me faz bem. Ele vai analisar teu caso em particular e vai te passar as melhores orientações dentro da tua realidade. O INSS, ele faz isso de forma imparcial, ele vai te dar informações gerais de como é as regras.
Então, as pessoas, às vezes, não vão conseguir entender para aquele caso. Vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa vai lá no INSS e pede aposentadoria. A lei fala que o funcionário do INSS tem que analisar qual que é a possibilidade mais vantajosa. O funcionário do INSS, ele vai fazer uma simulação com todas as hipóteses possíveis, te orientando qual o valor que é o melhor, qual é o custo-benefício, o que você está gastando. E ali, olha, eu vou pagar X, eu vou ter que... vou ter que pagar imposto de renda. E aí, tudo isso vai valer a pena? Qual que é o retorno? Qual que é o custo-benefício? Ele não tem nem tempo hábil para fazer tudo isso. Ele está atendendo aqui e olhando o tamanho da fila, né? Exato. Então, assim, o ideal é que busque um profissional especializado para que ele possa olhar para a tua situação dentro da tua realidade. Porque eu não posso também chegar numa pessoa, James, e falar assim, olha, paga teto. Você vai aposentar com o teto, esse é o melhor cenário. É o melhor cenário. Aí você vai olhar para a realidade da pessoa, a pessoa não vai conseguir pagar teto. Ela não vai conseguir pagar um imposto de renda. Então, não tem como contribuir. Então, dentro do custo-benefício, se a gente for olhar para um caso do MEI, que vai gastar R$ 81,00 por mês durante 15 anos, vai gastar no máximo 10 mil aí em 15 anos. E vai recuperar esse valor, porque o valor do salário mínimo está 1.621. 10 mil vai recuperar em menos de 10 meses. Aonde, eu te pergunto, como não sou economista, mas aonde que você investe 10 mil e recebe 1.621 vitalício? Se você for do ramo imobiliário, você vai falar, você tem que ter um imóvel aí de pelo menos 200 mil para você alugar e ganhar 1.000. Nem tem, né, isso em Curitiba. Estou falando de outras realidades, porque Curitiba você nem consegue isso. Não. Você tem que ter um imóvel de 300 mil. E se você, e se eu colocar isso na poupança? Se eu tiver 200 mil e colocar na poupança também, não te dá esse rendimento. Não. Então, a Previdência Social, dependendo da situação, por isso que a gente vai olhar para cada caso, é um investimento que vale muito a pena. Eu trato como investimento, tá? O INSS. Sem dúvida. Eu tenho mais uma perguntinha para fazer aqui. Eu anotei para eu não esquecer. A doutora já comentou alguma coisa sobre isso. O autônomo, ou quem trabalhou na roça, quem trabalha na roça, tem algo diferente em relação a esse benefício ou não? Tem. Então, não vou nem perguntar se as tratativas são iguais. Qual que seria essa diferença, basicamente, assim? Eu vou contextualizar, tá? O Brasil, a gente teve uma época, década de 70, 80, que teve o êxodo rural ali, né? As pessoas trabalhavam na roça, eu que vim lá do interior também sei o quanto isso era comum, né? As pessoas trabalhavam na roça e daí começaram a vir para a cidade. Isso aconteceu mais ou menos entre 70 e 90. Esse pessoal trabalhava sem registro. Era a coisa mais comum do mundo. E aí veio para a cidade, começou a trabalhar, alguns com carteira registrada, outros não. E aí foram ali contribuindo. Essa pessoa hoje, ela vai ter em torno de 50, 55 anos, né? Ou até 40, a partir dos 45, né, mulher. Essa pessoa, ela ainda tem a possibilidade de usar esse rural sem registro. E na nossa legislação não traz a idade mínima que a pessoa pode se aposentar usando rural. A partir de que idade? Então, é uma questão de jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisões reiteradas pelos tribunais. Tem juiz que entende que é possível dar o rural desde os 8 anos de idade. Então, eu vou dar um exemplo de um caso concreto. A pessoa começou a trabalhar com 8 anos, ficou até os 18 na roça e veio para a cidade. Então, ela tem a possibilidade de comprovar 10 anos sem registro. Pegou esses 10 anos e trabalhou mais 20 anos na cidade. No caso de uma mulher. Então, 20 anos mais 10 anos dá 30. E ela achando que ela só tem 20 anos de registro e que ela só vai se aposentar por idade. Então, o rural, ele é um fator de antecipação para a aposentadoria, porque as pessoas não contam com ele porque estava sem registro. Eu não tenho prova. Tem gente que fala para mim. Eu não tenho testemunha. Então, vamos lá. Prova rural é exigido por lei. Mas o que é prova rural? É o que tem dentro da realidade dessas pessoas que viviam nessa situação. Então, por exemplo, se a tua família era da roça, é impossível que você não consiga algum documento. Vou dar exemplos. O pai tinha 5, 4, 6 filhos. Ele tinha que ir no cartório, obrigatoriamente, registrar essas crianças. Aí, quando ele ia lá registrar, o cara do cartório perguntava, qual que é a sua profissão? E ele colocava lá, sou lavrador, sou agricultor, sou boia fria. Então, é uma prova de que naquela data ele foi lá e declarou aquela profissão. Ele foi filiado a um sindicato rural. Os filhos casaram na roça. Então, vai existir documento. Porque a pessoa viveu aquilo.
ela estudou numa escola rural, o pai fez a matrícula dela. Comprovação sempre vai ter algo para comprovar. Vai ter. Não tem como não ter, na verdade. Vai ter. Quem viveu aquela realidade, de uma forma ou de outra, por isso que o profissional vai te dar o caminho das pedras. Ele vai te falar, olha, vai atrás disso, você vai conseguir, entendeu? Testemunha. Hoje, aliás, depois da pandemia, a gente teve umas mudanças no sistema que eles não estão tanto chamando testemunha mais. A gente faz uma autodeclaração, tem que estar em conformidade com toda a documentação e eles não têm exigido tanto as testemunhas. Então, existe possibilidade. As pessoas têm que correr atrás para poder ver se enquadra nessa regra, né? Então, eu penso que o rural, ele é um fator importante para as pessoas buscarem saber se tem como acionar esse período para adiantar a aposentadoria. Tá. E o que eu falei que eu ia anotar aqui, para que eu não esquecesse, era... Agora há pouco a gente falou sobre... Não é só a aposentadoria ou o benefício, não é só pela idade e também não só pela contribuição, que existem vários fatores. Aí eu anotei... A minha pergunta é, quais seriam esses outros, apesar que a doutora já falou quase no início, falou um pouquinho sobre isso, mas o autismo em relação a grau. Quando se fala de autismo, a gente sabe que tem lá os graus do autismo. Exato. Se o autismo tem direito, síndrome de Down, quem cuida, por exemplo, de alguém que está... acamado, qualquer de outro tipo, enfim, que a pessoa tem que deixar de trabalhar fora para estar cuidando daquela pessoa, de um pai, de uma mãe, de algum familiar, enfim. Essa pessoa tem esse direito e quando eu falo a pessoa, aí vem a pessoa que está cuidando ou aquela, por exemplo, aquela criança, né? Não é só a criança que tem um síndrome de Down ou autismo, né? Mas é essa pessoa que tem essa questão da saúde aí. Ela tem o direito também? Tá. Muito boa a pergunta, porque abrange vários assuntos, né? E é importante que a gente fica só, às vezes, na aposentadoria por idade e por tempo de serviço, e a Previdência não é só isso. A gente tem auxílio maternidade, auxílio reclusão, auxílio acidente, né? Aposentadoria para pessoa com deficiência, né? Tem o adicional de 25% para o cuidador, e aí eu vou detalhar um por um, tá? Vamos lá. Vamos falar do benefício. Tem o benefício assistencial a pessoa com deficiência, que daí é qualquer idade. Então, esse benefício é muito comum para crianças que têm autismo. Por quê? Porque ele não exige uma idade mínima, tá? Só que ele tem 2 critérios. Ele tem a questão de ter a incapacidade / deficiência, né? E a deficiência tem que ter um grau de comprometimento, né? Da capacidade laboral dessa pessoa. E tem a questão do benefício assistencial ao idoso, que tem 65 anos. Além desses 2 requisitos, que um é deficiência e o outro é a idade, tem o critério da renda, porque não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial para essas pessoas que são baixa rendas e são acometidas dessas 2 situações. O idoso que não tem como se manter, né, nem por ele nem pela própria família, e a pessoa com deficiência que nunca contribuiu para o INSS e não tem como acionar a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, que depende de contribuição, que depois eu vou falar deles. O auxílio, esse benefício assistencial, para uma criança, por exemplo, eles vão analisar o grau da deficiência. E aí, quando a gente fala de autismo, a gente tem alguns graus que dependem a dependência que aquela criança vai ter com outra pessoa. Então, o nível 1, né, o suporte 1, eu não sou médica, tá? Então, o que a gente vai analisar? O parecer do médico. O médico que vai trazer esse relato para a gente ver se enquadra na situação que a lei permite. Então, o médico que vai responder. Essa incapacidade, ela é total e permanente? Qual que é o nível de comprometimento que esse autismo traz para essa criança? É possível dizer que essa criança um dia vai conseguir trabalhar, estudar e desenvolver a vida dela normalmente? No suporte 1, a gente fica um pouco na dúvida. É o médico, o especialista, neurologista que vai dizer. Muitas vezes a criança com os suportes, com as terapias, pode ser que ela consiga se desenvolver e ter uma vida com algumas limitações, que daí enquadram em outro tipo de benefício, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Tem limitações, mas não ao ponto de a gente considerar uma incapacidade total. A síndrome de Down, por exemplo, já traz um comprometimento maior
E aí a criança provavelmente não vai conseguir desenvolver tão bem, né, com a criança que não tem a síndrome, né? Então, vai depender muito de um parecer médico que vai nos trazer essa elucidação do caso da pessoa para ver se enquadra ou não no grau, né? Mas o que a lei fala? Que a incapacidade, que a deficiência tem que trazer incapacidade, tá? E aí, uma família, um exemplo, uma mãe que é solo, que tem uma criança, que tem uma deficiência, ela não consegue trabalhar porque ela precisa cuidar da criança, como ela é baixa renda, porque ela não tem o próprio rendimento e a criança tem a deficiência, ela vai conseguir solicitar esse benefício para essa criança, entendeu? Esse benefício é vitalício, né? E aí, como que fica essa mãe no futuro? Ela vai conseguir se aposentar? A legislação fala que quando passa a renda, né, a pessoa não pode trabalhar, não vai ter, se trabalhar, vai cortar o benefício. Mas existe possibilidade de pagar como facultativa, como dona de casa baixa renda, para que no futuro ela possa ter uma aposentadoria também. E aí a gente verifica com a justiça se dá para uma pessoa viver só com um salário mínimo ou se aquela família ali pode ter a mãe aposentada com salário mínimo e a criança com benefício, tá? Então, o critério da renda é muito baixo. Essa lei é de 1993. Lá fala que o critério é 1/4 do salário mínimo por pessoa. É um salário mínimo para 4 pessoas na casa. Então, isso também deveria ser alterado e modernizado. Então, o que a gente conta? Com a análise do juiz, que ela é mais flexível, né? Ele vai analisar se aquela família está em vulnerabilidade social. E aí ele vai ver se passando desse critério da renda, se ele pode conceder ou não. Tá. Aí, vamos dar um exemplo, então, de uma criança com síndrome de Down. Tá. Aí ela, então, conseguiu, a família conseguiu, então, benefícios. Isso. Que é um direito, vamos falar assim, dela, ela que tem ali a síndrome, tá? Dela. Que, obviamente, ela é incapaz e aí a mãe, obviamente, que está recebendo. Mas a mãe tem um adicional disso ou não? Não. É porque a mãe, ela que vai ter que cuidar todo o tempo. Tem casos que, por exemplo, vai para uma escola, ou fica o dia todo, ou fica meio período, mas vai ter aquele caso que, às vezes, dependendo... Aí não falo só da síndrome de Down, mas um outro problema, uma outra situação, então, de saúde, que a mãe tem que estar todo o tempo cuidando. Então, é um assunto tão delicado, eu concordo que para muitas realidades pode parecer absurdo, né? Mas a gente volta àquele ponto do planejamento previdenciário. O ideal é que as famílias não dependam do benefício assistencial do governo. Mas se for um caso que precisa desse assistencial, o governo vai analisar se está dentro dos critérios do baixa renda, igual o Bolsa Família. São benefícios que o governo está dando para ajudar na sobrevivência dessa família. Por que eu estou falando isso? Porque se a mãe tem condições de trabalhar, ela não deve acionar o benefício, ela tem que ter a própria renda. Mas meu filho tem uma deficiência, eu preciso do benefício. Você só vai conseguir se você for baixa renda. É um benefício assistencial, né? Todo mundo pode acionar o Bolsa Família? Não, o Bolsa Família é para quem está numa situação de vulnerabilidade. O benefício assistencial é a mesma coisa, entendeu? Então, a resposta sobre a questão do adicional é o cuidador dessa criança não vai ter direito ao adicional por conta de ter que se dedicar exclusivamente ao cuidado, porque ele já está recebendo um benefício assistencial. A legislação traz a possibilidade de um adicional para o cuidador, mas isso tem previsão legal só para quem é aposentado por invalidez. Aí sim. A gente os juristas chegaram até levar isso até o Supremo, porque a gente entendeu que ali feria o direito da isonomia, que é o direito da igualdade. Por que a legislação traz isso para um benefício e não traz para os demais? Sendo que as pessoas aposentadas por idade ou por tempo de serviço no futuro podem precisar de um cuidador. Aí o Supremo passou a bola e falou assim, quem legisla é o legislativo. Eu estou aqui para julgar o que está dentro da lei e se fere a Constituição. E aí o Supremo falou, não, tem que criar uma lei específica para os outros benefícios. Eu não posso estender esse direito aos demais. Então, isso a gente tem que cobrar dos legisladores. Tem que fazer a previsão legal aqui para o adicional de cuidador para os demais aposentados, né? E aí tem o lance do custeio e tudo que eles usam como argumento para isso não existir. É um deixa que eu deixo.
Então, voltando lá para a questão dos benefícios, o benefício assistencial são para as famílias baixa renda que estão numa situação de vulnerabilidade ou por conta de uma pessoa que tem uma incapacidade permanente na família ou para o idoso acima de 65 anos. Esses são os critérios que a lei traz, né? Então, a gente tem que ver se é essa situação. Ou seja, de uma criança, então, vamos voltar só para ficar bem claro, assim, que uma criança com a síndrome de Down, se a mãe trabalhar, tiver o registro, perde o direito. Perde o direito, né? Porque é um benefício assistencial. Seria, eu também não sei como funciona essa parte, mas vamos pegar e falar de uma casal, casal, um faleceu, aí a aposentadoria, a esposa tem uma aposentadoria ali, né? Como que é o nome daquela aposentadoria? Desse benefício? Pensão por morte. Pensão por morte, tá. Se ela casar, de novo, ou vice-versa, casou quem tá vivo, casou, perdeu também. Não. A legislação, isso também é outra questão de senso comum. Houve um projeto de lei pedindo que não fosse mais acumulável a aposentadoria com pensão. A pessoa teria que optar, né? Aí eles não conseguiram aprovar e o que foi aprovado na reforma foi a redução do valor para acumular. Então, vou dar um exemplo. Eu sou aposentada com 3 mil e aí meu marido falece e aí eu vou acionar a pensão. Aí eu vou ter que olhar para os dois valores do benefício, vou ver qual dos dois é o menor valor e eu posso escolher qual dos dois vai ter redução. Ou reduz da aposentadoria ou reduz do valor da pensão, para que eu possa acumular os dois. Então, não vedou o acúmulo, mas tem ali um desconto, né? Tem uma redução dos valores, entendeu? Mas ainda é possível você aposentar e receber pensão do cônjuge, se ele estiver contribuindo. Tá, né? mas se essa pessoa daí casa novamente... Tranquilo. Aí, se o novo cônjuge falecer, não vai acumular 2 pensões. Aí você vai ter que escolher. Então, mas ela não perde o direito, então. Não perde porque ela o direito. tem a aposentadoria dela, ela tem a aposentadoria por tempo, por idade, aí ela tem a pensão por morte do Sabe de cônjuge ali. onde que veio essa informação? Da aposentadoria e pensão dos militares. As filhas dos militares tinham que ser solteiras para continuar recebendo a pensão. Se ela se casasse, ela perderia a pensão, porque o que era o princípio dessa pensão? A dependência econômica do militar. E aí eles colocaram essa vedação. E isso meio que se popularizou. Se casar, perde. Pensão, se casar, perde. Mas isso não acontece na regra geral. Isso daí é uma regra bem específica e já mudou também, tá? A doutora falou alguma coisa sobre isso agora, e agora vamos para o esclarecimento. Quem aposentou, quem está aposentado, no caso aí vamos colocar por idade, por tempo de contribuição, pode trabalhar e trabalhar legalmente, registrado, ali um CLT, perde a aposentadoria ou não? Não. É muito boa essa pergunta também, porque é uma dúvida muito comum, tá? Quem é aposentado por idade, por tempo de contribuição, não precisa parar de trabalhar, né? Claro, vai ter desconto de INSS se continuar trabalhando? Vai, porque a gente tem que lembrar que o INSS é um imposto e o INSS é importante para sustentar todo o sistema. Então, lembra, todo mundo que está ativo está pagando INSS para quem está aposentado. Tá. Quais são as aposentadorias que têm vedação de continuar trabalhando após aposentado? A aposentadoria por invalidez, porque você está falando para o INSS que você não consegue trabalhar. Aí aposentou por invalidez e começa a trabalhar, então você perde o direito daquela aposentadoria. Aposentadoria especial, quem trabalha na área insalubre. Então, vou dar um exemplo. O médico, o dentista, que tem contato ali com possíveis doenças infectocontagiosas. O que o INSS está falando? O que a lei fala, né? Tô te aposentando mais cedo, falar com as minhas palavras, né? Tô te aposentando mais cedo para você sair da área de risco. Então, não faz sentido a pessoa aposentar mais cedo e continuar trabalhando na área de risco, já que ela foi beneficiada por essa regra. Então, o que eles falam? Você pode trabalhar, mas não pode mais trabalhar na área de risco. Então, a pessoa tem que optar. Se eu quero aposentar com a especial, eu não posso eu não posso continuar trabalhando na mesma área. Entendeu? Então, o profissional, ele vai analisar, vamos supor, um cliente meu que é médico. Eu vou falar assim, olha, doutor, o senhor quer parar de trabalhar? Às vezes ele vai virar diretor do hospital, ele vai trabalhar com outra coisa.
O senhor quer parar de trabalhar? Não, eu quero continuar nativa, eu ainda tenho saúde, eu consigo trabalhar. Então, eu vou falar, então essa não é a melhor aposentadoria para você. A gente tem que ver uma que seja 100% também, porque a maioria das pessoas querem a especial porque ela é 100%. É um valor mais vantajoso. Eu não quero, eu quero a 100%, mas eu não quero parar de trabalhar. Aí eu vou analisar qual é a outra regra que ele consiga conquistar 100% e não precise parar de trabalhar, entendeu? Tá, uma pessoa que perde um membro do corpo, por exemplo, num acidente. Vou colocar, perdeu uma perna ou perdeu um braço. Aí ela vai se aposentar, se aposenta ali por invalidez. Mas era, para ser bem específico, tá? Era um motoboy. Tá. Daí não consegue, vamos falar que não consiga ali. Mas ele pode ser, eu vou ser bem assim, específico para ficar mais claro, tá? Tipo, beleza, ele vai ser um porteiro, vai trabalhar no condomínio. Perfeito. E ele tem aquela aposentadoria. Então, assim, ele não vai ter risco nenhum ali. Mas ele perde esse benefício ou diminui esse benefício por ele estar trabalhando? Muito boa pergunta também. Hoje você tá maravilhoso, as perguntas são muito boas. Como eu falei, né, o INSS tem vários benefícios que estão disponíveis pela lei. Um dos benefícios que está disponível pela lei é o auxílio acidente. Tá? Tem o auxílio doença e tem a aposentadoria por incapacidade permanente. Todos eles envolvem doença, incapacidade ou limitações. O auxílio acidente é para quem? É para o empregado, porque tem custeio. O INSS gera muito em torno do custeio. Então, o empregado, ele paga lá, o empregador paga seguro, porque se ele sofrer um acidente, ele vai ter o amparo, né? Então, é empregado ou ele está desempregado, mas ele está no que a gente chama de período de graça, que existe essa possibilidade na lei. O que é período de graça? É o período que a gente ainda, mesmo sem recolher, a gente ainda tem cobertura do INSS. Então, se eu sair da empresa, eu tenho de 1 a 3 anos, que tem situações específicas, que podem ser até de 3 anos. Acontecer alguma coisa comigo, eu ainda estou assegurada no INSS. Então, estou empregado ou estou dentro desse seguro, sofri um acidente. Aí a gente vai diferenciar. Foi um acidente na empresa ou é doença relacionada ao trabalho? É uma espécie. Se for um acidente de qualquer natureza, um exemplo, um motoboy, que é autônomo e está trabalhando ali e sofreu um acidente, ou em casa, um acidente de qualquer natureza. Ele pode ter, se ele ficou com sequela, e a sequela trouxe uma limitação, mesmo que mínima, porque a lei não fala qual que é o nível de limitação. A lei fala que é uma limitação. Para aquela função que a pessoa exercia, ela vai ter direito a uma indenização, que é um benefício vitalício, no valor de meio salário, e esse meio salário tem a ver com a média da pessoa, né? Para o resto da vida ou até a pessoa aposentar. Né? Então, vamos dar o exemplo do motoboy. Se ele for empregado, tem custeio, então ele vai ter direito. Se ele for autônomo, ele vai ter direito ao período de recuperação do auxílio doença, mas ele não vai ter direito ao auxílio acidente vitalício, porque não tem custeio. E a legislação não traz esse amparo pro autônomo. Mas pro empregado, ele vai ter esse direito. Mas ele perdeu, mesmo autônomo, ele perdeu um membro do corpo. Tá. Aí ele não tem direito... Que para aquela profissão dele ali, ele vai estar limitado, ele não consegue. Então, esse daí eu estava explicando o auxílio acidente. Beleza. Não se enquadrou aqui. O que ele poderia ter direito? Tem o auxílio doença, que ele é temporário, né? A pessoa vai no médico, pega um atestado. Quebrei o fêmur, quebrei isso, quebrei aquilo. Quanto tempo eu não vou conseguir voltar a trabalhar? 6 meses, 3 meses, o INSS vai pagar isso temporariamente para a pessoa. E ela vai ter que ficar fazendo perícia para reavaliar o caso até ela ter alta, vamos dizer assim. Tá. Recebeu esse período e ainda ficou com a sequela, só que ele é autônomo, ele não tem aquela questão do custeio. Se ele ficou com a sequela, ele deve continuar contribuindo, porque ele pode se enquadrar na aposentadoria por tempo de serviço da pessoa com deficiência. E essa, na minha opinião, é uma das aposentadorias mais interessantes para o momento que a gente está vivendo, porque depois da reforma tudo ficou tão difícil e ela traz um critério diferenciado de redução de tempo para as pessoas aposentarem. E o que é deficiência hoje na lei? Qual que é o conceito de deficiência? Não é o fato de perder um membro, isso também, óbvio, né? Isso é o mais óbvio. Mas a limitação é aquilo que traz um prejuízo para a vida da pessoa. E aí eu tenho vários exemplos para dar. Por exemplo, visão monocular.
Sofreu um acidente, perdeu a visão. A pessoa está inválida, na sua opinião? Não tá. Não. Ela pode trabalhar, só que ela tem uma limitação. Ela não vai Aham. trabalhar igual, dependendo Tá. da função, ela vai ter que mudar. Hérnia de disco. A pessoa, às vezes, trabalhou fazendo força durante muitos anos, desenvolveu ali um problema na coluna. Ele pode ser um porteiro, por exemplo, que não Aham. exige tanto esforço. Ele pode trabalhar, então ele não está inválido, mas ele tem limitações. Ele não pode pegar um peso de 5 quilos. Aham. O médico mesmo deu lá o documento. Ele vai poder se aposentar mais cedo pela regra da pessoa com deficiência, entendeu? Mas ele não está inválido. Então, a lei, ela traz vários critérios, os benefícios, cada benefício tem os seus critérios, que a gente faz um diagnóstico da situação da pessoa. Esse caso é uma limitação, é uma incapacidade parcial, é uma incapacidade temporária e permanente, temporária ou permanente, e aí a gente analisa e vê qual que é a melhor situação, entendeu? Mas, tá. E aí ele não, dependendo do que ele for atuar, ele não perde esse benefício. Ele não perde o benefício, né? Tá. Só que tem que ver essas situações. Quem é essa pessoa que sofreu acidente? É um empregado? É um autônomo? Se eu sou autônomo e eu fiquei com sequela, eu não vou mais aposentar por invalidez porque eu não estou inválido, mas eu tenho que contribuir para eu aposentar mais cedo. E aí que está a sacada, porque eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu só vou aposentar por idade, mas eu tenho uma limitação. Ela está perdendo a oportunidade de contribuir para poder aposentar mais cedo como PCD, como pessoa com deficiência. Aham. Né? Então, eu quero fazer uma alerta agora. Lucas, treme a tela. Tô brincando. Tô brincando. Fazer uma alerta para prestar muita atenção no que a gente está dizendo. Isso é importante. Não vá. Às vezes você está aposentado, está recebendo um benefício por um acidente, por uma limitação. Aí você está vendo, assistindo agora. Então eu posso trabalhar registrado, não vou ter problema. Eu já vou dizer, escute o James aqui, não faça isso sem consultar um especialista. Porque cada caso é um caso. Exato. E às vezes a pessoa está parada ali, porque ela tem até receio de começar a trabalhar, ela quer trabalhar, ela não está 100% limitada, mas ela quer trabalhar até para ter uma ajuda na renda, porque o que ela atuava, ela tinha uma renda, hoje o que ela ganhava, ela não consegue em função dessa limitação, mas ela consegue fazer, tipo, vou usar um exemplo, ela consegue fazer um bico ali, e aí tem receio até de estar sendo monitorada e perder esse benefício. Um investigador do INSS vai ver que eu estou trabalhando de porteiro, estou cuidando de um carro, estou carpindo um terreno. Eu estou falando bem a grosso modo, assim, porque às vezes a pessoa se limita totalmente com receio de perder o benefício, até porque eu penso que ela tem razão, não é que ela queira aproveitar do benefício, mas vai ser uma nova experiência, ela não sabe se ela vai aguentar, como que vai ser essa vida nova nessa atuação nova, e quanto tempo também o próprio mercado empregador também vai aceitar ela com aquela limitação. Aí eu dou um exemplo de uma amputação mesmo por um acidente, né? Se o mercado vai aceitar, aí ela corre o risco de perder o benefício, e aí acabou não tendo aceitação, aí não tem nem o benefício que ela tinha, não tem o trabalho que ela quis arriscar ali. Então, por isso que eu digo, procure um especialista para se informar muito bem. Estou certo nisso, né, doutora? Tá certo. O que acontece é que, como tem vários critérios, a gente tem que analisar caso a caso, né? E poder orientar a pessoa qual é a situação que mais se enquadra ali, né? Na realidade daquela pessoa, né? Tá, e se o INSS negou, vamos usar esse exemplo, negou, ela perde literalmente o direito ou ainda dá para atender? Vamos falar alguém que perdeu esse benefício e não, pela falta de conhecimento não foi buscar mais se ela tinha é irrevogável ou não, dá para trabalhar para tentar reverter isso. Essa parte de incapacidade eu acredito que é uma das que mais traz discussão e divergência tanto na via administrativa quanto na via judicial. Por quê? Ficou muito difícil a gente, com os conceitos do que é deficiência, o que é incapacidade, a análise. E eu vou citar exemplos. Imagina que
a pessoa, ela tem ali um problema de saúde, né? E ela traz uma incapacidade, mas a pessoa, o grau de escolaridade da pessoa permite que ela trabalhe como professor, ou ela sentado numa função administrativa. Então, o que a gente tem que entender? O INSS, a gente toma ele como ruim, mas ele tem os critérios dele, né? Então, hoje, incapacidade é algo que é mais relativo, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma limitação que eu não posso mais exercer aquela função, mas eu posso trabalhar com outra coisa. E a gente tem que lembrar que eles têm essa questão do equilíbrio do sistema. Então, não dá para eles saírem aposentando todo mundo por invalidez. Então, tem muita gente que realmente está numa situação muito difícil e não consegue trabalhar, mas também existem aquelas pessoas que podem trabalhar e querem ficar ancoradas ali no benefício. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa tem lá uma amputação na perna, por exemplo, e ela consegue dirigir um carro automático e isso é Uber. Então, assim, se a gente faz algo errado, a gente tem que lembrar que a gente também está tirando de outra pessoa. Exatamente. Porque o sistema não é infinito. O dinheiro não é infinito. O que tem de contribuição para esse fundo não é infinito. Tem o que a gente chama da reserva do possível, né? Então, assim, é igual a nossa economia em casa, né? Tá. Então, o INSS, ele é criterioso. Ele vai lá, ele tem um perito, o perito vai analisar. Então, vamos supor, um agricultor está com problema na coluna, o INSS entende que ele tem que voltar a trabalhar. O que o especialista vai fazer? Vai olhar e vai falar assim, não, mas peraí, essa pessoa não tem estudo, essa pessoa trabalhou no braçal a vida inteira, não existe reabilitação profissional nesse caso. Então, uma hérnia de disco para um empresário que tem um grau de instrução é diferente para um agricultor que não tem estudo e trabalhou a vida toda no braçal. Então, às vezes, uma coisa que, para mim, pode me incapacitar, pode ser que não incapacite outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Sou advogada, eu trabalho sentada. Então, às vezes, uma determinada doença não vai me comprometer. Eu vou continuar trabalhando mesmo assim. E, às vezes, uma pessoa que tem um grau de instrução, que trabalha no braçal, não vai. Isso aí. Então, eles têm esses critérios. Se o INSS negou, por exemplo, esse caso do agricultor que está com problema na coluna, negou porque ele tem que se virar, ele tem que trabalhar com alguma coisa. Na justiça, a gente vai levar isso para o juiz. Olha, doutor, excelência, ele... A vida inteira foi braçal, não tem reabilitação profissional. Como que o INSS pode virar e falar, realmente, essa pessoa, se ela tivesse tratamento... quem que tem acesso à saúde, James, que tem ortopedista, ressonância, pilates, fisioterapia, a realidade dessa pessoa para uma pessoa que não tem esse tratamento. Então, às vezes, uma doença que teoricamente seria simples e tratável, para quem não tem acesso à saúde, vai ser intratável. Porque não tem acesso. E essa pessoa vai ser considerada incapaz e inválida dentro da realidade dela. Então, veja como tem várias questões que não dá para pôr todo mundo na mesma caixinha. Tem gente que pergunta assim para mim, eu tenho tal doença, essa doença aposenta? Não é a doença que eles vão levar em consideração, eles vão levar em consideração o grau da doença, o que a doença traz de limitação para a vida da pessoa. Perfeito. E o grau de escolaridade, o meio social, né? Tudo isso é levado em consideração. Então, é uma discussão difícil de falar objetivamente. Né? E aqui a gente vê, eu tenho que aproveitar que não tocou sininho hoje, viu, Cris? Aproveitando que não teve sininho, então a gente pode estender. Não tem sininho hoje, né? Então... eu quero saber quem foi que tocou o sino, só para anotar o nome aqui. Foi o Cauê? O Brian? Nossa, defendendo o Brian. Doutor, aqui que bate papo bacana e como se estende, né? Como vai se tornando curioso, né? Porque é uma realidade de todo ser humano. Como eu não entendo de outros países, então não vou nem falar a realidade de todos os brasileiros. É a realidade de todo ser humano. Sim. E a gente vai tendo essa curiosidade cada vez mais, porque eu até ia brincar aqui, o Lucas não tocou o sininho hoje. Ele tocou brincando. Porque naturalmente, você está com que idade, Lucas?
25. Parece bem mais, mas não tem nada a ver, né, doutora? Não aposenta por parecer que tem mais idade, né? Não fazer. Então, assim, ó, mas por quê? A gente vai lembrando, a doutora vai falando e a gente vai lembrando de um vizinho, de uma pessoa que trabalha com a gente, vai lembrando de um familiar. A gente sempre tem alguém que a gente começa a lembrar, seja por uma limitação física, né, seja pela idade. Exato. E aí, uma coisa que eu pergunto, o direito é de todos, não tem distinção, do empresário ao morador de rua que às vezes no passado não estava e hoje está morando na rua. O direito é de todos. O direito é de todos. Tá. E só que esse direito de todos, aí entra naquela questão de conhecimento. O empresário, então, que ele sabe, ou ele tem parte do conhecimento de um direito dele, não na sua totalidade, que ele não é especialista, mas aquela pessoa que não tem conhecimento algum. Exato. E aí o fato dela não ter conhecimento algum, ela ainda consegue, aí eu falo limitação em todos os sentidos, inclusive financeiro, está passando numa pindaíba ali porque não tem aposentadoria, não sabe que poderia aposentar, não tem conhecimento, não tem quem instrua. Essa pessoa ainda consegue, por exemplo, procurar o escritório, ou alguém indicou o escritório, vai lá que você tem o teu direito. Porque daí, tipo assim, vamos falar assim, que acabei me sensibilizando agora, tendo um pouco de conhecimento, me sensibilizei com a situação daquela pessoa, mas eu sei que ela tem a limitação financeira dela, eu não vou saber instruir e mandar ela direto para o INSS, ela pode levar uma portada na cara ali. Eu acho que a gente tem que ter um olhar de humanidade, né, e empatia. Eu acho que isso é muito importante para todos nós, né? Quando as pessoas falam assim, eu não vou pagar INSS, porque eu não vou precisar. O que eu queria é que todo mundo tivesse a consciência social de que o sistema previdenciário, ele é o socorro de milhares e milhares de pessoas. Então, isso é uma obrigação de todos nós, né? O nosso papel principal é levar a informação para as pessoas, porque às vezes as pessoas que não têm... Hoje em dia todo mundo tem acesso a telefone, à internet, tal. Mas o fato de você ter acesso à informação não quer dizer necessariamente que é uma informação de qualidade e que a pessoa vai ter a instrução de forma específica para o caso dela. Então, todo mundo deve buscar se informar para ver se é possível ou não, né? As pessoas que eu entendo assim que é baixa renda, que tem baixa escolaridade, a gente tem que passar a conscientização. Um dos motivos, por exemplo, que a gente escreveu esse livro foi isso, para desmistificar, para falar o que é previdência e a importância dela, para tirar aquela questão assim, não, só posso pagar INSS se eu estiver trabalhando. Porque como no futuro, essa pessoa, se ela não quiser depender do governo de um benefício assistencial, ela vai precisar contribuir e ela tem que ter consciência da importância daquela contribuição. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu sou baixa renda, eu não tenho como pagar INSS, mas está ali gastando 100, 200 reais numa coisa supérflua. Isso aqui é futuro. Num Campari, né? Contribuição para o INSS é questão do futuro. Então, aquilo que a situação já está ruim, porque está desempregado, porque está doente, ela pode ficar ainda pior se você não contribuir e depender extremamente desse sistema. Ô, Lucas, você deu risada porque eu falei do Campari. Mas você sabe que existe sim uma realidade, o Campari obviamente foi uma brincadeira, mas tem gente, por exemplo, que não contribui, sendo que, vamos falar assim, uma contribuição mínima para quem, por exemplo, é um MEI, R$81, pelo que a doutora falou, R$81. Mas aí a pessoa toma a cervejinha dela, toma a cachaçinha dela, é verdade. É verdade. Hoje diminuiu muito as pessoas fumando, nos antigos fumava mais, mas às vezes o que gastava de cigarros, essas coisas, entendeu? Então, sendo que ela pode garantir, ter a certeza da aposentadoria dela pagando o mínimo de R$81. E fora que, lembrando que hoje ela está ajudando quem recebe o benefício e lá na frente ela vai ser ajudada por quem vai estar pagando benefício para ela. Então, é fundamental. E aproveitando essas limitações, houve algum caso que a doutora tratou assim, que marcou uma história? Vários, né?
Eu já peguei igual esse exemplo que eu dei da pessoa com câncer, né? Que foi uma situação que, verdade. nossa, eu fiquei extremamente feliz quando deu certo. Tem várias situações, né? Tem situações que, principalmente depois da reforma, a pessoa fica desacreditada que vai aposentar. E aí eu começo a entrevistar, a pessoa fala, não, mas eu tenho fibromialgia, eu tenho esse problema de saúde. Eu trabalho na marra. Eu trabalho porque eu tenho necessidade financeira de trabalhar, mas eu tenho esses problemas. E eu falo assim, poxa, mas peraí, você tem bastante tempo de contribuição, você tem uma limitação. Vamos analisar se cabe aposentadoria para pessoa com deficiência. E a pessoa fica surpresa, fala, poxa, eu não imaginava que eu poderia aposentar agora. E aí a pessoa que estava se arrastando lá numa situação difícil, ela vai poder aposentar e vai ter um suspiro. Porque não é que a aposentadoria vai resolver todos os problemas da pessoa, né, James? Mas é uma tranquilidade maior que a pessoa vai ter para que ela possa, às vezes, correr atrás de outras situações. Trabalhar menos, trabalhar meio período, fazer um bico e ter a aposentadoria para ajudar numa renda extra, né? E ter a qualidade de vida, né? Que é fundamental. Exato. A doutora já conseguiu reverter algum, ou já pegou algum caso de erro grave numa tomada de decisão do INSS? Já. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que é próxima a mim, né? Ele aposentou de forma proporcional, a gente se conheceu num evento e ele falou, doutora, nossa, eu contribuí tanto tempo e aposentei com tal valor, 70%. E aí eu fui lá olhar o processo dele, ele tinha aposentado com 34 anos e 10 meses, proporcional. Faltava 2 meses para ele pegar a integral. Nossa. E o INSS não avisou. A pessoa que estava assessorando ele na época que foi com um advogado, mas o advogado também não era especialista. O que ele poderia ter feito? Simplesmente esperado 2 meses para poder ter fechado os 35. Ou, que foi a solução que eu achei, ele trabalhou um período na roça, a gente pegou o período da roça e acrescentou ali, ele conseguiu aposentar com a integral. O valor da renda dele subiu 30%, então ele ficou super feliz. E detalhe, ele já estava quase 10 anos aposentado, porque a gente tem um limite por lei para entrar com revisão. 10 anos. Ele estava ali com 9 anos e pouquinho. Ou seja, naquele exato momento a gente se cruzou, nosso caminho se cruzou, ele me pediu a informação, eu olhei com carinho e descobri que tinha ali uma forma de revisar. Então, me chamou bastante atenção porque foi uma sorte, vamos dizer assim, né? Porque ele acabou vindo buscar a informação e fez total diferença. Aí vem a dica. Você tá com uma arritmia e procurou um dentista. Né? Porque a doutora falou aqui agora. Aí você vê, por causa de 2 meses, a pessoa ela não tem o conhecimento, é normal porque não é a área dela. Aí procurou ter um advogado, mas não era o especialista. O advogado fez com pressa. Então, tá certo, o advogado fez o papel dele, mas ele não é o especialista e está sujeito ao erro. O exemplo que eu usei aqui do médico, é tudo procurar um especialista. E aí, que bom, então, que a doutora conseguiu reverter. O Lucas já tocou o sininho 3 vezes, mas é um bate-papo tão bacana. Temos o dia todo hoje ainda. Não, tô brincando, né? Quem vai casar, doutora, só fazendo um adendo, quem vai casar tem uma preocupação de chegar tarde em casa, porque ele não sabe que a noiva dele é uma mulher bonita. E às vezes o cara ele pensa assim, dei sorte, se eu perder não vou encontrar outra. Então, cuida. Tá pagando INSS, Lucas? Eu tenho meio. Tem que pagar. Agora tem. que está casando, novas responsabilidades, dependentes, a gente tem que pensar em tudo. Né? É isso aí. A pessoa que tá aposentada e ela está trabalhando, ela tem um registro, ela está contribuindo, então, naturalmente. Muda alguma coisa quando ela parar definitivo ou não? Não muda. Não muda. É a aposentadoria, por isso que tem que pensar bem antes de se aposentar, fazer o planejamento, porque a aposentadoria ela é vitalícia e ela é irrenunciável. Então não tem essa história, eu vou me aposentar, eu vou contribuir. Antigamente tinha isso, tá? É uma questão também de senso comum que muito tempo os advogados mesmo falavam, não, aposenta, com esse valor aí mesmo, daqui 5 anos, 10 anos a gente tenta reverter. Esse papo não existe. Teve um julgamento no Supremo sobre a desaposentação, que era uma teoria da gente tentar o que a pessoa continuou contribuindo pós-aposentado reverter ou ser devolvido. Julgou improcedente. Então, aposentou,
É aquilo ali pro resto da vida, tem que escolher bem, saber se é aquela melhor renda, a melhor forma de aposentar, porque é irreversível, né? Tá, ela tá recebendo o benefício ali 100%, aí ela continuou trabalhando, registrada, tudo certinho, aí ela resolveu, agora eu vou parar mesmo. Tá. Vai viver Ela a parou, aposentadoria. simplesmente para, não tem alteração nenhuma, não vai mudar nada, Não. mesmo ele tendo contribuído ali, não vai mudar Mesmo. nada. Foi até bom, porque na verdade ele continuou contribuindo, Ajudou o sistema, ajudou o sistema. porque é obrigatório. E agora é só É, aí descansar. ele vai viver da aposentadoria dele daí. Tem uma última perguntinha. Por hoje. Porque quando o cara começa a me olhar torto assim, dá até medo. E se a cara dele fosse bonitinha, nem me assustava tanto. E vale ressaltar que ele só está com esse corpinho ali, porque ele está no Monjaro. É uma pergunta que eu nem deveria fazer, mas eu vou. O que mais te motiva a continuar no direito previdenciário? Poxa, que pergunta, né? O direito previdenciário, ao meu ver, na realidade social que nós vivemos no nosso país, ele é transformador de realidades. Então, compensa muito, gosto muito da área, vejo que isso é transformador, né? Eu acho que todo mundo teria que ter esse papel na sociedade. Eu sei que a gente vive num mundo capitalista, que a gente está aqui para ganhar dinheiro e sobreviver, mas a gente tem que olhar para o próximo também, né? E a Previdência, ela é isso, ela é um suspiro, ela é um socorro num momento de doença, de idade avançada, que a pessoa não pode mais trabalhar. E o papel social da Previdência Social é extraordinário. Então, a gente tem que lembrar do nosso país, que não é um país só da área produtiva do sul do Brasil. A gente tem várias partes e nós somos um todo. Não tem essa de separação. Quem produz tem que ganhar e quem não produz. A gente é uma sociedade. Então, a gente tem que olhar para todos os lados. E a contribuição, ela é um sistema solidário, porque nós temos que ser solidários, né? Então, a Previdência Social, ela é para todas as áreas, para todos os níveis sociais. E todos nós fazemos parte disso, né? A gente tem que olhar para o Brasil não só para a parte que produz, que tem dinheiro, mas também para a parte improdutiva, porque é um todo, né? Então, é isso. Eu acho que é extremamente gratificante poder fazer a diferença na vida das pessoas. Todos os profissionais devem pensar dessa forma, né? Sem dúvida. A doutora falou sobre o livro, estamos encerrando duas questões. Sobre o livro, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho. E também, para você que está nos assistindo, eu tenho o contato da doutora, gente. Né? Eu tenho o contato da doutora. E você que está nos assistindo agora, como que a doutora... como que as pessoas fazem para entrar em contato com a doutora? Lembra, gente, especialista. Eu já gostei, porque quase 18 anos de experiência, tá no escritório renomado, né? E a gente entende que a gente vai aprendendo cada vez mais. Tem que procurar um especialista. Então, como que nós fazemos para entrar em contato com a doutora? Poxa vida, eu gostaria muito de poder passar telefone, e-mail. Eu passo, gente. Não pode. Mas nós não podemos, né? Porque tem um código de ética da advocacia. Mas eu fico à disposição, né, das pessoas. O escritório, enfim, tem vários profissionais da área também que podem atender. O importante é que as pessoas busquem informação, né? É isso aí. Então, a doutora não pode passar, nós também não, né, Lucas? Não podemos. Qual que é o nome do escritório? Benedetti. Escritório Benedetti. Não, a gente tem que saber quem a gente está entrevistando. Escritório Benedetti. Vou usar o termo matriz. Em Londrina. Londrina, no Paraná. São 9 unidades já. Pé vermelho, porque eu sou de lá, né? Eu tô há 15 anos em Curitiba, sou natural de Londrina, né? Então, por isso que a doutora tem 2 motivos para ser gente boa. Primeiro, 3 motivos. Primeiro, que é mineira. Segunda, criada, estudada em Londrina, minha terra natal. E agora, há 1 ano e pouquinho, mudou para Curitiba. Então, super gente boa, né, Cris? Você é curitibana, Nata? E é gente boa. Olha. Tá vendo? Convivendo com a gente. Então, escritório de advocacia Benedetti. Tem rede social? Só por curiosidade.
Tem, o meu Tem. é josi.kiminami. Né? Dá pra colocar aí, Lucas? Kiminami. Ó, então vamos colocar aqui. Josi Kiminami. Josi Kiminani. Então Meu esposo é japonês. eu ia perguntar isso mesmo. Tá, então, e a rede... Bom, Josi Kiminani já localiza, né? Porque Jokiminami ADV. O teu esposo também é da área? Não. Ele é da área de carros. Gosta de carro. Ah, é? É. De revenda, vendas? Não, ele trabalha na Servopa ali. Na Servopa, que legal. Gosta de carro, de mexer com carro. Ai, que legal, que legal. Servopa é referência. Eu não vou falar, não é a minha área assim, né? Mas pelo menos em Curitiba é referência. Exato. Tanto em venda quanto no consórcio, né? A gente, no nosso segmento também, a gente atua com consórcio. E aí, quando você fala em consórcio em Curitiba aqui, ou eu vou falar, porque eu não estou ganhando nada, mas quem sabe, né? É a Demicon ou Servopa. É as verdade. duas referências em Curitiba. Eu não estou recebendo nada, gente, mas se alguém quiser me pagar, daí eu falo de outra. Mas Servopa e a Demicon aqui é referência. Doutora, essa câmera aqui é da doutora, né, Lucas? Só não pode levar para casa, mas a doutora pode entregar qualquer recado, qualquer informação. Só dar uma frisadinha no livro. Esse livro quem escreveu? Esse livro, ele foi escrito por vários advogados do escritório, todos especialistas, né? Cada um produziu um artigo de um assunto específico, você viu, né? Que são vários assuntos. Então, nós temos especialistas só na parte rural, só na parte de pessoa com deficiência, só na parte de estatutário. Tá tudo no livro? Tá tudo no livro. E esse livro a gente compra ele? A gente acha em qualquer livraria, né? Da editora Torque. Uhum. A gente Pegou vai fazer bem o lançamento. livro? Bacana. Ah, sim. Eu queria levantar para ficar mais bonito. Inclusive, deixa esse eu aqui ver. presente esse. É presente pra você, Nossa. sim. Lucas, você pegou essa parte? Porque, ninguém me dá nada. Sério, não. A Rancho Crioulo sim dá. O Vitória da Vila Rústica também dá. Se eu soubesse, eu tinha trago outro presente aí que eu fiquei sabendo que você gosta, mas eu vou dar só o livro por enquanto. Gente, eu ganhei. Agora você pode comprar Direito Previdenciário, Análises Teóricas e Práticas. Aqui estão os autores. Benedetti. Desculpa, gente. Se tiver algum oftalmo que queira fazer. Eu tô precisando, gente, de um oftalmo que me faça uma cortesia, qualquer coisa. Eu tenho que fazer Eu não tô enxergando de perto. Sim. Idade, né? Vamos analisar aí a aposentadoria para pessoa com deficiência, já tá trazendo. Não, eu vou fazer a cirurgia no momento certo. Então não vai Tem uma precisar cirurgia, mais. que agora eu não vou lembrar, mas na próxima eu vou lembrar o nome do oftalmo, que ele faz uma cirurgia que diz que é 15 segundos. Hã? O teu HD tá lá fora. Tá ali fora? Então, chama o HD aí. 15 segundos. Olha, eu e queria aí, fazer também. Eu vou fazer, porque uso lente. quem tá olhando em casa, com certeza, a hora que a gente tenta disfarçar, né? Quando faz isso, quem tá em casa já fala, tá cego. E aqui eu enxergo aqui bem, ó. Benedetti Advocacia e Consultoria Previdenciária. Muito obrigado, doutora Josi. Obrigado pelo presente. Pegou, Lucas? Cris, eu tenho. A Cris tem também? A Cris vai ter o dela. Cris, você não tem. A gente vai fazer o lançamento ainda. Ai, né? que bacana. Aí vai ter o lançamento vai tá ser... convidado. Quando vai ser o lançamento? Dia 5 agora. Dia 5. Gente, vocês estão assistindo o programa depois, tá? Porque o programa hoje, ele está sendo gravado. Não podia falar, né, Lucas? Tá gravado. Lançamento... Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 10, terça-feira. Não. Que dia que é hoje, Lucas? Hoje é dia 10, terça-feira. Você tá assistindo hoje, dia 10. O Lucas me confundindo. A minha idade já não tá naquelas coisas. Hoje é dia 5? Hoje é dia 3. 3. Aí ele me confunde. E eu passo vergonha aqui. Então, hoje é dia 3. Dia 5 tem um lançamento. Onde que vai ser? Vai ser na faculdade Uniopet. Uniopet. Então... Faculdade muito boa, inclusive, viu? Segundo o Lucas, eu estarei lá. De acordo com a programação que ele está fazendo para mim ali, eu estarei lá. Muito obrigado, doutora, pelo livro e por esse bate-papo incrível. E às vezes a gente pensa, né? O James não tem... Eu tiro por mim, a vida como ela é. Eu não tenho conhecimento nenhum. Apesar que os nossos advogados, batam de frente com eles. Quero pedir desculpa na doutora Kelly, doutor João.
doutora Ariane, doutor César, quem mais? Doutor Gabriel, tem que pedir desculpa para todos eles. Tem uma turma aí, pessoas, os advogados, gente boa. Doutor João, falei, por que você quer que eu repita o nome dele? Tá ganhando dele? Meu abraço também ao doutor Igor Ogar, também nosso amigo, e tantos outros advogados. Doutor, não pode esquecer do doutor Valclir, conhece o doutor Valclir? Sim, procurador do Ministério Público, muito gente boa. Ele é diferenciado, viu? Ele é diferenciado, que a gente acha que todo procurador é estrela. Ele é uma estrela de uma forma diferente, é um cara incrível. Doutor José Madison também, não posso esquecer. Olha quantos advogados aí do nosso meio, gente boa. E agora tem a doutora Josi aqui também. Esta câmera, então, é da doutora. Recadinho que a doutora quiser falar, orientação, recomendação, a câmera é toda sua. Bom, o recado é o que a gente bateu o papo aí desde o começo, eu acho que eu enfatizei algumas vezes, né? O importante é a gente buscar a informação. Fazer um levantamento, ver quanto tempo tem, se orienta, ver quanto tempo precisa ainda para se aposentar. Porque é igual eu dei o exemplo do seguro do carro, né? Ninguém quer pagar seguro do carro para bater, mas a vida é uma caixinha de surpresa. Então, a gente tem que se programar para que a gente não tenha aí, no momento de maior dificuldade, doença ou incapacidade, a gente não seja pego de surpresa e a situação ficar ainda pior, né? Então, eu recomendo a todos que paguem INSS, busquem saber sobre os seus direitos, né? Estamos aí para colaborar no que for possível. Bacana. Ninguém faz um seguro de vida porque está pensando em morrer. Claro que não. Ninguém faz um seguro de um veículo porque está pensando em bater. Então, tudo é se prevenir, tudo é segurança. Então, é exatamente isso. E aqui a gente está falando de uma garantia do futuro. Exato. Hoje nós estamos bem, hoje nós estamos trabalhando, hoje a gente está bem, né, da saúde e tem que pensar no futuro. Não, viva o presente, agora não, poesia. Viva o presente, porque o passado já foi e o futuro talvez não chegue. Talvez o futuro não chega da forma que a gente gostaria, porque a gente não se planejou. Exato. Lembra da historinha da cigarra e da formiga? Que enquanto a formiga trabalhava e juntava para o inverno, a cigarra ficava cantando. Isso é um conto infantil, né? Mas tem muito a ver com a nossa realidade. A gente tem que viver a vida, mas a gente também tem que fazer uma reservinha, porque o futuro vai chegar, né? É isso aí. Aí eu só quero falar assim, é só você adquirir o livro, tem vários autores. Quem que é a doutora Thaís? Doutora Thaís, especialista também. Então você vai ficar curioso, e tem a doutora Juliana também. Isso. Tá. Então vocês vão ver o seguinte, por que a doutora Josi, já vou virar aqui, você não vai ver, por que a doutora Josi a gente só chama de doutora Josi? Primeiro que o sobrenome é do esposo. É japonês, e é japonês. E segundo, que quase que o nome inteiro da doutora e da doutora Thaís não cabe aqui na capa do livro. Né? De tão grande que é. Você quer ver? Vai ter que adquirir o livro. Doutora, mais uma vez, então, obrigado pela tua participação. Foi um prazer. As perguntas que total. você fez, eu percebi que são dúvidas muito comuns. Eu espero que isso tenha alcançado várias pessoas e faça diferença na vida delas. Com certeza. Fez a diferença já na minha e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E a gente entende que quando a gente tem, nem que seja um pouco de conhecimento, por isso que o conhecimento ele é fundamental. Um pouco de conhecimento, a gente consegue fazer a diferença na vida do outro. Pode ser que neste momento, é claro, aos 50 anos eu tenho que pensar nisso, né? Mas pode ser que eu não vá dar um foco em mim agora. Mas quantas pessoas eu consigo passar uma orientação básica para procurar um profissional da área? Exato. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. A doutora, ela está participando do último programa deste local, né, deste endereço. Estamos indo para um endereço novo, agora um pouco mais chique, né, mais moderno. Talvez a gente faça uma mudança de cenário. A minha equipe, eu acho que deve estar preparando alguma coisa especial, né? Eu acho, a gente fala assim, se não tiver, agora vai pensar, ixi, agora eu vou ter que preparar algo especial. Enfim, eu quero agradecer, assim, aproveitar e agradecer a todas as pessoas que participaram do programa nesse nosso endereço aqui. Quem sabe, aqui nós estamos numa estrutura onde tem a oficina nossa também, estamos aqui no SIC, então você entra no estúdio aqui, no cenário, quantas pessoas assinaram a mesa, a doutora vai ser uma das...
última pessoa para assinar esta mesa, porque eu sei que vem quadro novo agora também. Quantas novidades e com quanto repercutiu. Quero agradecer também, nossa, parece que eu estou finalizando o programa, né? Tô. Agradecer também quem tem participado da mesa sertaneja. Como a doutora é mineira, criada em Londrina, norte do Paraná, eu não vou nem perguntar se ela gosta de música sertaneja, porque não pode ser diferente. Com certeza, adoro. Pronto. E o japonês também. Gosta também. Gosta. Já viu um japonês cowboy? Ah, é? Sério? Não. Agora eu quero conhecer. Porque o japonês nosso aqui, ó, tudo bem que ele é meio mistura, né? O japonês é meio misturado aqui. Mas tá com a gente aqui, tá vivendo o mundo sertanejo e não, ele gosta do rock? Gosta do rock. Pelo menos não é do funk, né? Tudo bem. Não, amo funk. É lá e eu aqui. Mas, não, eu quero conhecer esse japonês cowboy. Te apresentar. Isso, bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Obrigado para você que está em casa, que está no carro, que está no trabalho, nos assistindo. Olha, se não assistiu inteiro o programa, assista porque vale a pena. E depois que você assistir, compartilha porque você vai ajudar muita gente. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Amém.